Senhores, então, sejam bem-vindos a mais um Vitorazini Cast. O episódio de hoje é mais um daquela série que ficou muito reconhecida, muito bem recebida pela nossa audiência, que é mais uma vez o nosso amigo Fernando Dubos, do projeto Super Sapiens, aquela parceria que a gente tem feito de uma parceria comigo e com a equipe lá Super Sapiens, para a gente poder trazer o máximo de conteúdo possível. Então, de antemão, eu quero agradecer você, ouvinte, que está ouvindo aqui, esse podcast feito para você. Nosso projeto aqui é trazer o máximo de conteúdo possível para que, enquanto você está dirigindo, você está no trem, você possa se beneficiar desse conteúdo. E ninguém menos do que o Fernando. O Fernando, ele era paciente meu e agora virou amigo. E ele é muito comprometido com o conteúdo, estuda muito. Você reconhece, né, durante as consultas, quem é aquela pessoa que já estudou muito, já sabe muito. E como o Fernando já pode me ajudar a enriquecer esse podcast, eu convidei ele para fazer esses episódios de parceria e eu acho que vai só enriquecer a nossa conversa. Fernando, obrigado pela sua presença aqui e se apresente aqui novamente. Não, obrigado você mais uma vez por me chamar. Não, eu sou, é o que você falou, um amigo, um paciente e um estudioso desses temas. Então, que eu puder contribuir, estou aqui para te ajudar a levar conteúdo legal, profundo, técnico, quando for necessário, para a sua audiência, melhorar a vida das pessoas. Perfeito, Fernando. Inclusive, o seu projeto aí do Super Sapiens, fantástico, os seus artigos lá no site, vocês fazem bastante compilação ali de guias, é bem interessante, recomendo todo mundo que está ouvindo aqui que ouça lá o projeto. E o papo de hoje é sobre sono. A gente vê, né, Fernando, muita coisa na internet, muitos vídeos picados, muitos podcasts, mas nada centralizado. E assim, a gente busca fazer aqui, a gente conversando, busca fazer uma coisa que pudesse deixar a pessoa que está ouvindo aqui tranquila, porque a gente compilou diversas informações que muitas vezes se complementam e muitas vezes são as mesmas coisas. Então a gente está procurando aqui trazer nesse episódio uma coisa que foi pescada de vários lugares, tanto artigos, quanto livros, quanto vídeos, quanto podcasts, quanto entrevistas. Passou pelo nosso critério, passou pela nossa curadoria, e a gente quer, inclusive, homenagear as pessoas aqui que contribuíram para esse podcast. Quer começar, Fernando? Claro, não, bom, eu gostaria de agradecer muito o Lucas Scudellera, ele é meu sócio no Super Sapiens, ele também tem uma empresa que é a Pandora Treinamentos. Essa empresa também provê treinamentos de saúde, de sono, né, que é o tema que a gente vai falar aqui hoje, e ele compartilhou comigo um material muito legal, baseado, boa parte dele baseado no livro Sleep Smarter, do Sean Stevenson, mas também de várias outras fontes, que foi um conteúdo muito rico para usar aqui, mas também usamos vários outros livros, né? O For Our Body, do Tim Ferriss, The Power of When, do Michael Breus, né? Que fala dos cronotipos, e vários outros. Se você quiser falar também. Vou falar então, para homenagear as pessoas aqui que contribuíram, o Matthew Walker, Dr. Matthew Walker, do livro Why We Sleep. Eu conheci ele através do Dr. Peter Attia, que também tem um podcast fantástico. O Ben Greenfield, que entrevistou muitas pessoas e fez um compilado muito bom também, inclusive no livro dele, Boundless, que eu recomendo, muito bom. O Dr. Raul Jandial, não sei como é que fala isso, é um neurocirurgião norte-americano de Los Angeles, e ele, durante muitos anos, operou clientes de diversos problemas, tanto em relação a tumores, principalmente, e ele observou alguns padrões que eu vou falar aqui depois no podcast sobre algumas regiões que ele operava e não dava problema no sono, e outras regiões que ele operava e dava problema no sono. A pessoa ficava completamente desregulada. Além disso, você falou do Tim Ferriss, do 4-Hour Body. Muitos vídeos também que serviram também para a gente compilar, o Thomas DeLauer, Dr. Eric Berg. Sim. E, além disso, artigos, né? Artigos que a gente pegou também do PubMed, do Google Scholar, que é como se fosse o Google, mas só de artigos indexados. Exato. Nesses lugares tem diversas instituições, publicações diferentes, né? Mas retiradas do PubMed e do Scholar Google. Isso. E muitas coisas também, materiais compilados do Dr. Vitor Sorrentino, Dr. João Vitor. Sim. E mais o que, o Fernando? Acho que é isso. Médicos Nacionais, os seus próprios vídeos do Dr. Vitor Azini, perguntas do pessoal, né? Também em vídeos anteriores da série de sono que você já vem fazendo. Bastante coisa do João Vitor, lives, conteúdos recentes, do Vitor Sorrentino, como você mencionou, esses internacionais, Thomas DeLauer, Eric Berg,
E mais muitos estudos, foram muitos estudos mesmo, né, científicos. E a gente busca, com esse episódio, após aqui uma hora e pouca, você sair muito mais tranquilo em relação ao conhecimento, e vamos já para o nosso bate-papo para a gente poder colocar aqui o máximo de conteúdo possível e enxugar em uma hora. O que a gente pode falar sobre o sono, Fernando? O que a gente pode... É uma coisa que é uma dor muito forte das pessoas. Eu fiz eu até comentei com você antes, uma entrevista lá no meu canal do Telegram, e eu pedi para as pessoas compilarem o que elas sentem de dor emocional, né? O que incomoda muito a saúde delas. Necessidade, né? Isso, as necessidades, os medos, os problemas que elas têm de saúde. E me impressionou, porque eu achava que a dor principal era produtividade, cérebro, hipertrofia, e a campeã, a dor mais forte, foi sono. Dormir. Eu até me impressionei com o meu copyright, inclusive o Vinícius Botelho, eu não agradeci ele aqui, o Vinícius Botelho me ajudou muito também, meu copywriter, o cara estuda mais que eu, fica ouvindo um monte de coisa, ele me traz as coisas, discute, assim, é fantástico. O dia eu vou trazer ele aqui no podcast. E o Vinícius também se impressionou quando a gente fez esse levantamento junto, e ele viu que a dor principal era o sono, e é uma dor que as pessoas têm muitas crenças que muitas vezes atrapalham elas, né? Sim, total. O pessoal tem muita dificuldade para dormir bem, de verdade, dormir uma noite contínua, né? Continuado, sem levantar, sem acordar. Tem diferentes tipos de problemas, mas muita gente realmente tem essa dificuldade, né? Por isso que trazer um conteúdo desse acho que vai ajudar muita gente. Isso, e elas têm muitas crenças porque elas acham que muitas vezes, eu durmo mal porque eu sou assim, é minha genética, eu sempre fui assim, e eu posso dormir no dia seguinte mais, aí eu durmo no final de semana, depois eu recupero. Muitas crenças erradas que as pessoas acabam se confundindo e acabam tornando esse ambiente muito mais inebriado, né? Uma neblina muito maior para um tema tão importante que é sono. A gente passa 1/3 da nossa vida, né, ou deveria passar, dormindo na cama. E muitas vezes as pessoas têm dor. Ai, eu preciso dormir. Aí vai lá e compra um colchão especial, compra um colchão magnético, compra um travesseiro especial. Faz um monte de coisa, mas muitas vezes aquilo não resolve o problema. Muitas vezes está na base, né? Exato, tem muita coisa, a gente vai até desmistificar um pouquinho, né, como eu estava conversando antes, muita gente fala, eu já tentei de tudo e não consigo, por isso eu uso remédios. E aí você vai ver o que é tentar de tudo, ela tentou 3, 4, 5 coisas, e tem dezenas de coisas que podem ser feitas de hábito, de rotina, de hackzinhos, de suplementação, de tudo que você imaginar, né? Desde de plantas que oxigenam o ar, o tecido que você usa para dormir, a temperatura do ambiente, enfim, tem dezenas de coisas para o pessoal tentar, que quem tentar de fato tudo que a gente falar, a chance de não precisar de remédio, eu acho que 99% das pessoas vão conseguir se encontrar de alguma maneira, né? Aquilo que você falou, né? Acho que o Vitor Santino que falou isso, né? E você me falou depois, é bem interessante, né? As pessoas chegam falando que tentei de tudo, né? Doutor, tentei de tudo, mas não é bem assim, né, o Fernando? Exato, tentei de tudo e não consigo dormir. Então eu tomo Rivotril mesmo, benzodiazepínico, qualquer coisa assim. E, bom, às vezes vai ser a solução se a pessoa realmente tentou de tudo, mas dificilmente a pessoa tentou de tudo, porque a gente pesquisando todas essas fontes agora, a gente viu quanta coisa impacta de verdade para melhorar o sono de uma pessoa, né? E o que até saindo um pouco do roteiro, uma coisa que é uma dor muito forte, que assim, se você está ouvindo e tem problema no sono, ou está usando algum remédio, e é muito comum as pessoas estarem usando 1, 2, 3, 4, até já vi 5 remédios diferentes para dormir. E não está resolvendo. Porque a pessoa me busca, procura o médico porque não está resolvendo. Ou seja, ela começa assim, eu vou contar a história, a pessoa que está ouvindo ela vai se identificar. Ela dorme normal, mas de repente tem algum momento de estresse, algum problema na família, algum problema de estresse na vida particular, e ela fica muito ansiosa, ela dorme mal. Depois ela dorme mal no dia seguinte, ela fica muito cansada, muito sonolenta, e aí tem uma pessoa que quer o bem dela, uma vizinha, uma tia, uma mãe, uma prima. Olha, usa esse remédiozinho aqui para você dormir bem. Ela usa, e o que ela fala é o seguinte: eu tive a melhor noite de sono da minha vida, usando um Rivotril, ou um benzodiazepínico, um Zolpidem. Zolpidem e Rivotril são os mais vendidos, né? Uhum. Aí, beleza. Depois, no dia seguinte, como a meia-vida, por exemplo, do Rivotril dura um pouquinho mais de 24 horas, ela pode dormir no dia seguinte melhor também, mas não tão bem. Aí no terceiro dia, quarto dia, ela fica bem, quinto dia vem a insônia de novo. Ela vai lá e usa de novo o remédio. Quer dizer, ela pede de novo para aquela conhecida, né? Ela usa, puta, sono fantástico. E aí ela volta a não usar, e aí volta a ficar com insônia. E aí a pessoa já não se recusa a dar o remédio para ela. O que ela vai ter que fazer? Tem que ir no médico. E aí ela pega a primeira receita de remédio, Zolpidem, Rivotril, qualquer um desses remédios. E aí, meu amigo, pegou a receita, tá usando mesmo que seja 0,25 de Rivotril,
você está usando todo dia, e aí ele gera uma tolerância. Seu corpo gera uma tolerância. Seu corpo precisa usar doses cada vez maiores. Isso é a natureza do remédio, é tolerabilidade, para que você tenha o mesmo efeito. Como o café, por exemplo. E aí você está enganchado, você está viciado. E aí a tendência é você usar doses maiores, aí você associa com outro remédio, e aí chega a pessoa, quando ela viaja e esquece o remédio, ela entra em desespero, porque ela não dorme nada. É 1 hora de sono, 2 horas de sono. Essa é a dor da pessoa. E essa dependência que ela cria ao remédio, depois é muito difícil de fazer o chamado desmame, né? De tirar e conseguir voltar a dormir de forma natural, porque causou essa dependência. Mas são substâncias que são estranhas ao nosso corpo, né? Nosso corpo desconhece, então eles acabam gerando outros problemas também. Então você consegue dormir, mas esses remédios estão associados à demência no longo prazo, né? Eles causam um distúrbio na produção de melatonina, que deveria ser, né, o hormônio produzido naturalmente, acaba causando um distúrbio. Então, na verdade, é bem perigoso até, né? Tem que tomar bastante cuidado antes de entrar nisso. Eles deveriam ser usados depois realmente de todo o resto não funcionar. E não normalmente como é feito, né? A pessoa tem o sintoma e já é medicado, né? Exatamente. E aí vamos falar do início, para a pessoa, pegando esse ápice do ruim, que eu imagino que as pessoas entendam que o sono é muito importante. Vamos agora voltar para o início, para a base do sono, para as pessoas entenderem, para poder encaixar esse conhecimento, seja você da área da saúde ou não, né, Fernando? Isso aí, o sono é o mais importante regenerador, né, que a gente tem. Ele é melhor que qualquer antioxidante que a gente possa tomar, ele melhora a nossa qualidade de vida, ele é nosso melhor remédio. Eu vi você falando num vídeo um negócio muito interessante, né? A gente pode ficar meses sem comer, tem um recordista de jejum de mais de 300 dias, a gente pode ficar 4, 5, 6, até uma semana, eventualmente, sem tomar líquidos, mas em 4 ou 5 dias sem dormir, a gente já pode morrer, né? Exatamente. Só menos que isso, só a respiração que a gente pode ficar, porque são só alguns minutos, né? Então, tô até com um artigo aqui da revista Sleep, de 1989, tinha acabado de nascer. Ela botou privação de sono em ratos. Total Sleep Deprivation, né? TSD. Os ratos não sobreviveram de 11 a 32 dias, todos morreram. Todos os 10 ratos, nenhum sobreviveu. 11 a 32 dias, o primeiro morreu com 11 dias, o último, o 10º rato, morreu com 32 dias. Mas todos morreram, sem sono. Não faltou comida, não faltou água, não faltou nada. Só por não dormir, né? Não, é isso aí. Exatamente, você falou da comida, ele é mais importante que a alimentação, inclusive, né? E mesmo assim ele é muito negligenciado, né? Sempre que a gente tem um embate com outras atividades, a gente não deixa de comer para fazer alguma coisa. A gente come junto com o computador, come enquanto trabalha, a gente dá um jeito de comer, né? Mas a gente faz. Agora o sono não. Você, preciso trabalhar muito, então essa noite eu vou dormir menos. É o que você falou também, a pessoa vai deixando, eu dormir todos os dias menos porque eu tô com muita coisa para fazer e compenso no final de semana, que é uma coisa que na verdade não acontece. Eu tive isso, né? Um exemplo meu pessoal de uma fase da vida que eu trabalhei demais, que eu criei um projeto novo, eu era funcionário de uma empresa, comecei a empreender em paralelo, comecei a trabalhar 16, 18, 20 horas por dia, tinha privação de sono continuada, por 2, 3 anos eu mantive esse ritmo. Quantas horas por noite? Dormia 3, 4 horas por noite, continuadamente. Nossa. E eu sou uma pessoa que já naturalmente durmo mais, né? Durmo bastante, então tinha privação mesmo. Aí dormia bastante no sábado, achando que estava compensando. E eu senti na pele de fato, literalmente, minha pele piorar. Eu criei bolsas nos olhos, né? Envelheci. Eu senti que eu envelheci em 2 anos, eu envelheci 10, coisas que eu nunca tinha sentido. Eu tive taquicardia, comecei a ter dificuldade depois para dormir, eu nunca tive problema com crise de ansiedade, nada. Eu comecei a ter uns princípios de crise de ansiedade. Falei, não, peraí, trabalho não é tudo, né? Preciso priorizar as coisas certas da vida, né? E aí eu comecei a estudar bastante nisso também, a cetogenia, o jejum e tal, e nisso veio o sono também. E hoje o sono para mim é inegociável, né? Quando vai planejar, até uma dica que eu dou já para todo mundo começando a falar de dicas, quando você vai planejar a sua semana, o que você tem que fazer? Primeira coisa, planeja o sono. Tenha uma rotina, defina os horários que vai dormir, que vai acordar, e encaixa o resto no buraco, e não o contrário, né? Não encaixa o sono onde dá. Primeiro é o sono, depois você encaixa o resto. E só para as pessoas entenderem aqui, um ciclo, as fases do sono normal, né? Eu vou até deixar o mouse aqui. Se você clicar no meu rostinho aí no Google Drive, você vê onde eu tô. Mas é só para a gente poder se localizar aqui, que a gente fez o roteiro para quem está ouvindo. É um roteiro assim de, sei lá quantas páginas, 8 páginas.
Fernando, o cara... A gente não, praticamente o Fernando, né? Eu só acompanhei aqui. E para começar aqui em relação às fases do sono, para a pessoa entender como é que funciona. Se você pegar uma polissonografia, um exame que você coloca vários eletrodos no cérebro, cada estágio da sua vigília ou do seu sono, eles emitem uma frequência. E aí, a partir dessa frequência dá para estimar a profundidade do seu sono. Não a partir só da frequência, mas de como é que está o tônus muscular do seu corpo, como é que está a respiração, como é que está a sua temperatura do seu corpo. Temperatura, à medida que você aprofunda no sono, ela cai. À medida que você aprofunda no sono, o batimento cardíaco cai, a frequência cardíaca cai, a frequência respiratória cai. E a gente tem o estado de vigília. Estou acordado, estou falando com você aqui, está em estágio beta intercalado com alfa. É um beta, mas geralmente é beta. O que é o beta? O beta é uma frequência cardíaca de mais ou menos 12 a 16 Hz. Então, imagina o nosso cérebro emitindo uma onda sonora de 12 a 16 Hz. E aí, eu estou deitado na cama, mexendo no celular. Eu estou em beta, 12 a 16 Hz. Eu preciso, para entrar no estágio inicial, que é ali o alfa, eu preciso baixar essa frequência cerebral, de 8 para 12. Para baixar essa frequência, eu preciso sair desse estágio de raciocínio lógico, esse estágio de beta. E aí, para baixar isso, tem que ir para 8 a 12. E a 8 a 12 é o estágio inicial do sono leve. Você está com um estágio já sonolento, você está ouvindo as coisas ainda, mas você tem um tônus muscular adequado ainda, você tem muitas vezes aquele tremelique, ou dá uns sustos, a pessoa sente que está caindo, ou você tem uns espasmos, se você dorme com um parceiro ou uma parceira, a pessoa dá uns chutes assim. Isso quando eu percebo que a minha mulher está fazendo esses chutes assim, malucos, do nada, eu falei, opa, já está dormindo e está no estágio 1. E aí, estágio 2 é um pouquinho mais profundo, e estágio é muito curto. Ela tem uns picos de onda K, e esses picos são importantes porque esse estágio ele é fundamental, porque se você passar através dele e não usar ele, né, nesses picos irregulares de ondas K, é como se fosse uns curtos-circuitos leves, que a pessoa tem aqueles espasmos, são os momentos que você tem a sedimentação inicial do seu aprendizado do dia anterior, é o momento que você tem a reorganização da sua criatividade, é onde tem a maior transmissão do hemisfério esquerdo para o direito. Então, nesses estágios iniciais, esses picos é como se fossem umas pequenas curtos-circuitos, isso é importante. O estágio um pouco mais profundo, mas também leve, que é o estágio 2, ele dura mais tempo. E, na verdade, é um dos estágios mais longos, que é o N2. É o estágio leve, mas um pouco mais profundo, que eu anotei aqui, é o estágio teta. O estágio teta, o seu tônus muscular cai, você não tem mais esses estímulos malucos, você dura mais tempo nisso. Geralmente 45 a 50% do seu sono está nele. E o sono mais profundo, que é o sono profundo, não o sono REM, é o sono profundo, é o estágio que você está com as ondas delta, que é uma frequência super baixa, de 0,5 a 4 Hz. E quanto mais baixa a frequência, mais ampla é o comprimento de onda. Então imagina você, e isso quem falou foi o Dr. Matthew Walker. Ele falou no livro dele o seguinte, que inclusive o Vinícius Botelho falou comigo isso também, que é bem interessante, essa analogia dele, do estádio. Imagina que o seu cérebro é um conjunto de neurônios. Cada neurônio conversa de uma forma. Na onda beta, imagina um estágio em que está todo um jogo de futebol ali, quem já foi no jogo sabe, cada um conversando de um tom, cada um fala uma coisa, entre si ou gritando. E aí você quer comunicar uma informação para a pessoa do outro lado do estágio, se você gritar, você não consegue. E à medida que você vai aprofundando nesses estágios, esse é o estágio beta, né? Tá, o jogo rolando. Aí começa a acalmar. Pessoas ficam mais calmas. Desce para o estágio 1. Depois a galera começa a calar a boca e quem está falando está gritando ainda, mas tem a galera gritando ainda. É o estágio 2. Estágio 3 é quando o juiz pede um minuto de silêncio. Minuto de silêncio é tipo, antes do jogo, quem já foi no jogo de futebol, o juiz pede para pessoal, silêncio. Raras pessoas estão falando e você consegue gritar alguma coisa e o outro neurônio, a outra pessoa que está do outro lado do estágio, ela ouve. Que é a informação que ela passa difícil, sem gritar alto, mas ela não tem barulho, não tem nenhum distúrbio que atrapalhe a comunicação. Mas a comunicação não é tão boa, você precisa gritar. E o sono REM, segundo o Dr. Matthew Walker, que eu achei fantástico, é como se todo mundo tivesse de mãos dadas, cantando, mas numa voz normal,
como se fosse falando uma música harmônica com o mesmo tom, no mesmo ritmo, na mesma frequência. E aí tá todo mundo falando a mesma coisa, o mesmo hino, a mesma música, o estádio inteiro. Então é um uníssono. Isso é os estágios, para a pessoa entender aqui, que seriam os estágios de uma forma analógica a um estádio de futebol. Ou, por exemplo, à medida que você aprofunda e a onda se torna mais longa, é como se você estivesse na sua casa, numa cidade grande. Tem uma antena de rádio, e aí você tem várias estações. E à medida que você se afasta da casa, as antenas, as estações de rádio, você não pega todas as frequências mais. À medida que você vai se afastando da periferia da cidade. Até que chega um momento que você sai completamente da periferia, vai saindo da periferia, pega a estrada, e você só vê uma estação. Só tem essa estação. Já aconteceu isso com você? Isso já aconteceu comigo. Na estrada, assim, ouvindo apenas uma estação? Que é essa estação que é a estação mais longa. E essa estação, geralmente, é a onda do sono REM, que é a onda longa, e você só ouve uma coisa, uma frequência. É muito baixinha, mas ela toca ali e todo o resto está chiado. Você não ouve mais nada. Só tem aquela ali. Porque quanto mais longe da antena, mais longa é a onda, menos hertz é. E aí aquela única onda que é longa, que é a mais longa, ela continua. As outras todas acabaram. Você está longe. E aí você aprofundou muito no sono. Legal. Um negócio interessante disso dos ciclos do sono, do estágio 1, 2, 3 e do REM, você mencionou, né, que o profundo, que o REM não é mais profundo, que tem muito isso. Quando a gente estuda o sono, em muitos lugares você vê que o REM seria o estágio mais profundo, porque eles colocam em ordem cronológica, né? Estágio 1, leve, estágio 2, médio, 3, profundo, e o 4, REM. Então, teoricamente, o REM é mais profundo, e não é, né? O Rapid Eye Movement, né, que é a sigla do REM, é um estágio que a gente está um pouco mais, ele é mais profundo do que o estágio 1, mas ele é mais leve do que o sono profundo, né? Só que a gente só atinge o REM se tiver passado pelo profundo. Então, normalmente, o nosso ciclo, ele vem estágio 1, 2, 3, nesta ordem mesmo. Aí ele vai volta aprofundando, né? 1, 2, 3, vai aprofundando. Vai aprofundando, aí ele volta pro 2, volta pro 1, e aí vem o REM, né? Então, na verdade, o REM, tipo, ele é a quarta fase, mas ele é o sexto estágio, né? Então você precisa ter passado pelo profundo para chegar no REM. Então a gente só atinge o sono REM quando a gente realmente está dormindo bem e profundo. E esse ciclo como um todo, essas 6 fases, levam normalmente 90 minutos, né, de duração o processo completo, né? Mas não quer dizer que é o mais profundo. Exatamente. O mais louco que, acho que eu não fui claro, mas é isso mesmo. A frequência vai caindo 0 a 4 Hz, é o sono profundo, e quando vai para o REM, ele sobe de novo. Sobe para alfa e beta, como se você estivesse acordado. E aí os seus olhos ficam mexendo rapidamente e é exatamente isso. A frequência sobe de novo. Exatamente isso que você falou. Então é bem interessante esse detalhe, porque no primeiro ciclo, ele dura de 90 a 110 minutos, mas à medida que você vai passando os ciclos, olha que interessante. Esse sono REM, que é o último, né, do primeiro ciclo, vamos supor que vai aprofundando, aí depois que acabou o último sono profundo, vai lá para cima. E dura muito pouco tempo no primeiro ciclo. E aí, à medida que você vai seguindo novos ciclos, e o ideal é você ter 4 a 5 ciclos durante uma noite de sono, e se você tiver 5 ciclos de 90 minutos cada ciclo, você teria que ter pelo menos 7 horas e meia de sono. Isso. Sem isso, você não conseguiria atingir os 5 ciclos. Só que o mais engraçado é que, à medida que você vai continuando dormindo, o próximo ciclo, ele não vai tanto até lá embaixo. Ele não vai tão profundo. E à medida que você vai, terceiro ciclo, não vai tão profundo. Só que, à medida que ele vai não se tornando profundo, ele fica mais e mais tempo no REM. Isso, o REM vai aumentando. Conforme vão passando os ciclos, você vai voltando para o REM vai aumentando. O primeiro REM que você tem no primeiro ciclo, normalmente é uns 10 minutos. É quase um picozinho, né? É quase um pico. Isso. Depois vai ficando mais e mais. Por isso que fala-se também desse mínimo de horas para dormir, né? De 7 horas e meia. E as pessoas falam, mas eu me regenero, eu durmo só 3, 4 horas por noite, e eu fico bem. Você pode até ter a sensação de fica bem, mas provavelmente não foi reparador o suficiente mesmo. Você precisaria ter passado pelos 4, 5 ciclos. E aí, também linkando que não é só, então se eu dormir 7 horas, tá bom. Não, ou 8 horas, então eu estou dormindo o suficiente. Não é só o tempo, né? É a qualidade. A gente está falando desse tempo por passar pelos 5 ciclos. Se você passou por 5 ciclos de sono profundo e REM, você teve qualidade, você teve regeneração. Né? Se você também dormiu 8 horas, mas
bebeu álcool, por exemplo, antes de dormir, e isso não te leva ao sono profundo, você tem aquele desmaio, você dorme várias horas, mas você não atinge esses níveis mais profundos e reparadores. Então, em horas, você dormiu bastante, mas não teve qualidade, né? Então, uma combinação das duas coisas. O sono precisa ser longo, 7 horas e meia, 8 horas, e precisa ser reparador, né? Regenerador ao mesmo tempo. E uma coisa interessante que o Matthew Walker fala, que fiquei bem impressionado, é que por esse motivo à medida que os ciclos vão passando e ele vai ficar, ele vai tendo o fundo dele mais raso e o sono REM mais longo, e o sono REM é muito importante para você poder regenerar diversos processos, regeneração muscular, cerebral, o sistema linfático, que você consegue tirar as proteínas que estão inflamando aí o seu cérebro. É como se fosse o sistema simpático, mas é da linfa, simpático não, linfático, mas que é do cérebro. À medida que você tem mais sono REM, quanto mais para o final do sono, as pessoas acham que você dormir menos. Se eu deveria dormir 8 horas, eu dormi 6 horas, eu tenho 75% do meu sono comprido e 25% eu perdi. E o Matthew Walker fala que não. Na verdade, por essa maior concentração de sono REM lá para o final, você prejudicou grande parte do seu sono. Na verdade, se você perder as últimas 2 horas, é como se você tivesse cumprido apenas 30% do seu sono e 70% do seu sono você jogou fora. Você perdeu. Porque você deixou de dormir mais 2 horas ou mais 3 horas e deixou de ter esses últimos ciclos com o sono REM mais longo. As fases mais cruciais. Né? Pois então o sono tem que ser pelo menos ali 7 horas e meia. E claro que a gente não faz isso. Eu pelo menos, muitas vezes a gente abre mão. Você tem vida social, você está fazendo doutorado, você está fazendo mestrado, tem emprego, tem os seus projetos. O que você corta? Você não vai cortar o seu mestrado, você vai cortar o seu sono. Porque a pessoa não entende que ela prejudica lá na frente, né? Por isso que eu falei que o ideal era a pessoa fazer o contrário. Né? Organiza o sono e encaixa o resto na janela. E aí, falando então dessa questão das horas, né, e da qualidade, mas tem diferentes tipos de pessoas que têm diferentes necessidades também, né? Deve ter gente ouvindo aqui falando, não, mas eu sou notívago, eu funciono bem à noite, como é que acontece? Quais são os tipos de sono, os cronotipos, né, do Michael Breus? O que você pode falar sobre isso? O Michael Breus é um especialista em sono, também tem um livro, The Power of When, a gente citou aqui antes desse podcast, muito bom. Ele, inclusive, tem um questionário, um quiz, que ele te dá uma ideia de como é que você mede, como é que é o seu perfil, através de vários parâmetros. E ele divide eram 3 principais parâmetros, né? São as pessoas que gostam de dormir cedo e acordar cedo. Esse é o grupo 1, que são os leões. O leão dorme cedo, ele caça de dia ao amanhecer. E ao anoitecer, ele já está com sono, ele já vai dormir. Ele é matutino. Existem os ursos, que ele tem um sono pesado e ele demora um pouquinho para acordar, demora um pouquinho para engrenar de manhã, e ele ainda gosta de dormir cedo, mas não tão cedo quanto o leão, mas ele também não gosta de dormir tarde. E aí, a maioria da população é urso. E é por isso que a gente tem o horário de trabalho, o horário comercial, é das 8 às 6. Esse é o horário dos ursos. É o horário de maior produção dos ursos, 9 às 5, 8 às 6. Esse é o miolo ali. E ele gosta de ter uma maior performance no final da manhã. Ele demora para engrenar de manhã, demora um pouquinho, então às 10 horas da manhã que ele engrena, e ele tem um sono geralmente pesado, como o urso, né? E o terceiro, seria o lobo. O lobo ou o morcego, mas ele coloca como lobo, que é um animal noturno. É um animal que dorme a manhã toda, ele geralmente acorda no início da tarde e vai caçar à noite. E o horário de caça dele é à noite. É o horário de maior produtividade dele. E as pessoas são os lobos, são os notívagos, são as pessoas que têm geralmente projetos, fazem coisas à noite. E tinha um quarto que ele criou recentemente, que é o golfinho, que são aqueles casos complicados de pessoas com insônia, pessoas que têm um perfil que se arriscam demais e têm um sono muito leve, qualquer barulhinho acordam, não precisam geralmente dormir muito, elas dormem ali 6 horas e acham que está tudo certo, apesar de não achar. Apesar de não ser, mas elas se dão bem assim, nessa forma. Elas geralmente buscam um consultório com insônia. E o golfinho, por quê? O animal que nunca está completamente dormindo parado, né? Ele está sempre nadando. E ele não tem muito uma regra assim de sol, porque ele está no mar, não tem a questão do sol. Então, é esse perfil. Mas tem uma relação muito próxima desses 4 perfis com a parte psicológica também.
Agora, o fato é que muitas pessoas erram, é que elas acham, eu sou lobo, como você era, né? Eu queria até que você compartilhasse a sua história depois. Eu sou lobo, então eu não preciso acordar 8 horas, eu vou acordar até meio-dia, 1 hora. Eu não tenho horário de trabalho, eu sou home office, né? Eu sou freelancer, não tenho essa. Então eu gosto de produzir 3 da manhã, editar foto 2 da manhã. E é errado, na verdade, o Michael Bills fala, mesmo a pessoa lobo, tudo bem, você não vai dormir 10 horas, mas você vai dormir meia-noite. Depois Isso. disso, você vai prejudicar todo o seu ciclo do sono. Porque por mais que você durma 2, 3 horas da manhã e durma durante 8 horas ou 9 horas, você vai ter ali os principais picos finais do seu sono de dia. E isso atrapalha, porque por mais que você coloque blackout no seu quarto, use venda, use qualquer coisa para forçar o seu corpo a achar que é de dia, você, por estar passando menos tempo do seu dia sob o sol, porque você está acordando mais tarde, e por mais que você não tenha quase luz nenhuma entrando, fizeram inclusive um estudo mostrando, colocaram um feixe de luz atrás do joelho das pessoas, isso é um estudo recente, 10 anos atrás, e viram que um feixe de luz atrás do joelho da pessoa dormindo prejudicava o pico de melatonina. E o pico de melatonina ele vem 3 a 4 horas depois de você estar dormindo. Então, se você está dormindo, se você for dormir 3 da manhã, seu pico de melatonina vai ser às 6, 7 horas da manhã. E já entrou a luz. E aí perdeu o benefício, entrou o sol. Mesmo que você bloqueie o sol. Uma coisa legal dos cronotipos também de comentar é que assim, as pessoas são diferentes, né? Elas são enquadradas e não tem um que é melhor que o outro. Não é certo ou errado. É um urso, então é ruim. Não é bom ou ruim. Nós somos diferentes e temos. Uns demoram mais para engrenar de manhã, como você falou, outros se sentem melhor à noite. Mas a gente tem o costume de achar que, então eu sou o notivo, que você falou que é como eu era, né? Eu era assim, não, eu produzo à noite. À noite é quando eu penso, eu tenho ideia. E eu sempre me sentia assim, né? E eu ia dormir cada vez mais tarde, acordava mais tarde. Só que isso se torna um vício. E, na verdade, isso é mais um costume do que uma característica de fato, né? Então, tem sim essas diferentes características das pessoas, mas a variação que o Michael Breus coloca é pequena. Então, assim, entre esses quatro cronotipos de pessoa, ele fala de dormir entre, por exemplo, 10 da noite e meia-noite. Então, é 2 horas de diferença entre o que dorme mais cedo e o que dorme mais tarde. Então, a gente tem uma faixa correta, pensando em ciclo circadiano, né, que tem luz, não tem luz, ausência de luz, e o ciclo circadiano, né, que controla todas as nossas reações do corpo, aumento de temperatura, estado de alerta. Inclusive, o Prêmio Nobel de Medicina de 2017 foi, né, para os médicos americanos que analisaram o ritmo circadiano. Então, não é porque você acha que você é um lobo, né, que você pode realmente ir dormir muito tarde, tá? O ideal, nós fomos, evolutivamente, fomos feitos para dormir à noite e viver de dia. Você pode ter variações de 1 hora para mais, para menos, mas se você se forçar, como eu me forcei, a dormir cedo e acordar cedo, rapidinho você adapta. E eu olhando, eu achei que mudei de cronotipo, né? Eu era lobo, agora eu sou leão. É porque provavelmente eu não era lobo. Eu estava acostumado àquilo. Hoje eu produzo super bem nas primeiras horas da manhã. Um negócio que para mim parecia ser impossível de fazer. Mas eu quis ajustar meu relógio biológico para uma realidade que me parecia natural, mais correta. E melhorou muito minha vida, minha produção. O meu pico de produção hoje de manhã, que eu achava que eu tinha de madrugada, é muito maior hoje de manhã do que era o meu pico de madrugada, né? Então é uma questão assim, a variação não é tão grande. Existe uma variação, mas tomem cuidado com o que é costume. Sim. Eu lembro até hoje da época da minha faculdade de medicina, correria, trabalho não, né? Estudando, e aí você quer sair à noite também. Morava na República lá e tinha que sair à noite. Ou seja, é a época mais importante, imagina, toda pessoa que está fazendo faculdade, é a época mais importante que você precisa guardar o máximo de conteúdo possível. E para falar a verdade, muito pouco eu aprendi, não por causa da faculdade, talvez, por minha causa. Nesses primeiros 4 anos aí de faculdade, não é muito pouco, né? Como é que eu posso falar de uma forma certa? Eu reti muito menos do que eu deveria, em termos de, hoje eu preciso estudar tudo de novo, principalmente bioquímica, histologia, fisiopatologia, fisiologia, a base da medicina foi nos primeiros 4 anos. Eu, durante o início da faculdade, estudando pra caramba, e aí queria sair à noite, e você corta o quê? Corta o sono. E o sono, se você perder esses estágios longos
de sono REM, principalmente, e sono profundo, se você não dorme bem, ou você dorme sob efeito de álcool, o que acontece? Você perde a capacidade de reter, tem diversos malefícios. Você perde a capacidade de reter o raciocínio, porque o sono é como se fosse o botão de reset. Você está jogando videogame, tá lá na fase Mario World, tá jogando videogame, putz, tá na fase difícil. Você, peraí, salva. Pausa o jogo e salva. Não esquece. Porque se você esqueceu de salvar e o seu chefão matar você, você volta lá para trás. Ou seja, você passou o dia todo estudando, mas dormiu mal, virou a noite para estudar, e aí vai fazer a prova no dia seguinte, esquece. Do outro dia você já esqueceu. Já esqueceu. O sono REM também ele é muito importante para isso, né? Para sedimentar o conhecimento, para absorver o que você aprendeu no dia anterior, né? Então, o sono profundo, o estágio 3, ele é mais regenerador físico, né? Então, a gente fez academia, tal, vai regenerar o físico, né? Que a gente precisa, e o REM, o estágio 4, ele é para isso, né? Para sedimentar conhecimento. Então, se a pessoa tem esse sono, né, deprivação de sono, ela acaba não retendo mesmo. E aí, aproveitando que você está falando desse malefício para o sono, que outros malefícios que não dormir bem traz, né? Uma infinidade de malefícios, né, para a saúde. Se quiser ir falando comigo aí, ó, eu vou falando aqui, ó, 1h30 de privação de sono, ou seja, se você ao invés de dormir 7 horas, dormir 5 horas e meia, já é o suficiente para mexer com os níveis de cortisol e o grau de atenção cerebral. O que é isso? Você dorme pouco, o seu corpo entende o seguinte, opa, tem alguma coisa tá errada. Cortisol, que é o hormônio que é dito como hormônio do estresse, sobe, deixa você em estado de alerta, te deixa ansioso, te deixa com o humor alterado. E existe um gene que é o PER3, que é uma polimorfismo genético, que as pessoas que têm um polimorfismo PER3 mais longo, elas tendem a acordar cedo. E o mais interessante, quanto mais longo se é o polimorfismo PER3, você pode descobrir isso através do exame genético, é o 23andMe, se faz nos Estados Unidos, pode também encomendar no Brasil. Quanto mais longo mais sensível você ao sono ruim. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que não pode dormir mal uma noite que já fica chata. Ela já fica mal-humorada, ranzinza. E tem pessoas que dormem mal e elas ficam de boa, mas assim, ficam mal, mas ficam de boa. E tem outras pessoas que não toleram. Não tô citando nomes aqui da minha família que tá ouvindo isso. Mas tem pessoas que elas são muito sensíveis. Se dormir mal, o humor já muda. Tem a ver com essa questão do cortisol e com o PR3. É esse gene, PR3? Se eu não me engano, é esse gene. É o mesmo. É o mesmo polimorfismo. É o mesmo. Que tem 1 ou 2% da população que tem esse gene, mas aí para essas pessoas, de fato, elas podem dormir 3, 4 horas só por noite, que elas ficam realmente regeneradas, ou não? Assim, quanto mais longo é esse polimorfismo, mais cedo elas acordam, mas não necessariamente elas precisam dormir pouco, não. Elas são geralmente, quanto mais longo mais tendência elas serem leão, que é o cara que dorme cedo, acorda cedo. E essas pessoas que dormem cedo e acordam cedo, se elas passarem 1, 2 noites dormindo mal, ou beberam, elas ficam muito alteradas em termos emocionais. Legal. Bom, além dessa questão do cortisol, do grau de atenção, né, o sono, como a gente estava falando, né, o sono precisa ser reparador. O sistema linfático que você explicou é o que desintoxica, né, nosso cérebro. Né, o Victor Sorrentino, por exemplo, menciona que a gente produz 4 a 7 mil células de câncer por dia, né, e que é o sono, nosso sistema linfático, que é o responsável por escanear o corpo à noite e ir limpando isso. Né? Então, se a gente não dorme, a gente pode aumentar resistência à insulina, doença cardiovascular, ter apneia do sono, aumentar câncer, aumentar a doença neurodegenerativa, pode ter síndrome metabólica, né? Pode desenvolver mais diabetes, pode desenvolver obesidade, né? O que mais? Eu estava até vendo aqui acho que você que mandou esse estudo aqui, né? De 2020, desse ano. A duração do sono e o incidente AVC. Quanto menos... não muito pouco sono, que também tinha 1 hora de incidência de AVC, mas também muito longo o sono, mais de 9 horas. Obviamente um estudo cohort, não dá para a gente aferir causa, mas é uma coisa interessante, né? Talvez ali, quando eu li esse estudo que você me mandou, eu me questionei, será que as pessoas que dormem mais de 9 horas e têm mais AVC, talvez seja porque elas são acamadas, talvez porque elas estão depressivas, elas ficam o tempo todo na cama e essas 9 horas não são realmente 9 horas? Muitos questionamentos, né? Não dá para a gente saber. Mas, com certeza, uma coisa que eu já falei em outros vídeos é a questão dos ratos. Botar o rato 4 noites sem dormir, ele não vai morrer. Mas ele vai ter a maior resistência insulínica que ela poderia ter. Inclusive, até estava separando um artigo aqui sobre isso. Não. Esse aqui é outro artigo falando da duração do sono e all-cause mortality, todas as causas de mortalidade. Uma revisão sistemática
de meta-análise prospectiva. Claro, não é um estudo experimental, mas ele fala que tem uma íntima relação com quantidade de sono. Isso é um estudo do Francesco Capuccio no Journal Sleep também, de 2010, fazem 10 anos. Mostrou que eles avaliaram mais de 1.300.000 pessoas. Viram que tem uma relação muito forte com o tempo de sono. Quanto menos dorme, mais mortes, por todos os motivos. Câncer, AVC, infarto, acidente automobilístico, tudo. E em relação aos ratos, voltando ali, síndrome metabólica, resistência insulínica. Isso é uma coisa que eles viram que é uma das coisas mais rápidas para você induzir diabetes no rato é você fazer privação do sono nele. Sim, e além dessas doenças mais graves, né, câncer, diabetes, tudo isso que a gente falou, até coisas comportamentais, né, você piorar seu humor, ficar mais irritadiço, né, tomar mais más decisões, tem enxaqueca, faltar energia, celulite, acúmulo de gordura, dificuldade de ganhar massa magra, tudo isso acontece se você se priva de sono, né? Então... Um dos grandes questionamentos ali do livro do Why We Sleep, que o Matthew Walker fala, que é o que vem primeiro, a galinha ou o ovo? O que vem primeiro? A pessoa que tem tendência à insônia, a pessoa que tem um sono leve, a desenvolver ansiedade e depressão, ou a pessoa que tem ansiedade e depressão, ela acaba tendendo a não dormir bem, porque ela é ansiosa? Ou será que ela dorme mal e ela vira ansiosa? Entendeu o que eu falei? Entendi, claro. E ele fala, o Matthew Walker, né, um dos maiores especialistas em sono do mundo, fala que o que parece que os estudos mostram, os estudos indicam é que, na verdade, a pessoa tem um sono leve, ela dorme mal, por diversos motivos, né, que a gente vai falar aqui, por não aplicar as dicas que ela não aprendeu na faculdade, ninguém ensina isso na escola, que deveria ser ensinado. A gente nasce com uma máquina fantástica, corpo humano, e ninguém aprendeu a dormir. As pessoas acham que dormir é um ato passivo, é só quando tá ruim mesmo, você vai lá e deita e dorme. E ninguém aprende isso. E ele fala que não, na verdade, as pessoas que têm tendência a ter insônia, elas dormem mal e por isso geralmente desenvolvem ansiedade e depressão, distúrbios do humor. Essa é a grande sacada. E o problema é que as pessoas não sabem disso e elas acham que dormir é um ato passivo, né? É deitar e dormir. E elas não entendem que antes de dormir você tem que... O cérebro funciona de duas formas. Forma ativa, raciocínio ativo, você está raciocinando, estou fazendo um podcast, ou forma passiva. Observar a respiração, fazer uma meditação, você observar as coisas de forma passiva. Observar uma paisagem, ou andar sem ouvir nada, sem falar com ninguém, sem celular, gosto de fazer isso também. Estar no momento presente, né? Contemplar, ouvir o som da natureza, perceber seu pé tocando no chão, esse tipo de coisa. Você, quando faz isso, você muda a frequência do seu cérebro, você baixa a frequência e você facilita a transição desse estágio de latência entre o momento que você deita na cama e o momento que você dorme. Quem passa de 20 minutos, o que é muito comum, tem isso problema. É um problema de latência. Você não está dormindo, que a gente tem que dormir pelo menos no máximo ali 20 minutos. E não está acontecendo isso. Por quê? Seu cérebro está tendo dificuldade de desligar. Que a gente vai falar isso mais pra frente, né? Sim. Não, legal, é isso, né? Então são todos esses malefícios, e agora eu entro, acho que aqui com mais de 40 minutos de vídeo, na parte realmente como melhorar isso, né? Todas as dicas mais básicas, intermediárias, avançadas para como melhorar o sono, como conseguir sair do remédio, como resolver esse problema, as mais diversas formas, né? Perfeito, tem muita coisa. A gente compilou muito, você principalmente, muito material. Shawn Stevenson, Peter Attia, Matthew Walker. E vamos para o mais básico, para o mais avançado. Eu vou falando aqui, se você quiser me interromper. O ideal ali, 7 horas e meia de sono, mas é o sono mesmo que você... Muitas vezes a pessoa confunde deitou na cama e levantou da cama como sono. Não, o sono é o momento que você está dormindo. E aí muitas vezes você tem uma latência ali de 20 minutos, se você deitou para dormir mesmo. Se você não deitou para dormir, se você deitou para ver televisão, para mexer no computador, no celular, aí é mais tempo ainda. Então é o tempo de sono mesmo, tempo efetivo de sono. 7 horas e meia no mínimo. E o Matthew Walker fala de 7 horas e meia, 9 horas. Então, 7 horas e meia, 9 horas. E existe uma minoria das pessoas que tem uma mutação, esse polimorfismo, e aí sim, esse polimorfismo curto, elas têm uma tendência a dormir tarde, e aí sim elas podem até dormir menos. Mas é uma minoria, assim, menos do que 1%.
É uma dica que eu gosto de dar, assim, que eu acho bem boa das pessoas pensarem, que a gente sempre liga com as coisas ancestrais, né? É a pessoa pensar no ciclo circadiano de maneira bem natural e bem óbvia, assim, como seria o normal, né? Quando começa a ter ausência de luz, quando começa a acabar o dia e você já passou o dia produzindo. As luzes vão diminuindo, os ruídos vão diminuindo, as pessoas, os animais vão dormir, a temperatura começa a cair. Nesse tripé de luzes, ruídos e temperatura, se as pessoas fizerem as coisas que precisam fazer para simular essa condição natural de sono, o corpo começa a perceber que é hora de relaxar e dormir, ele vai naturalmente produzir os hormônios que precisa produzir, e a grande maioria, eu não vou colocar uma porcentagem porque eu não sei, mas assim, a grande maioria das pessoas vai conseguir resolver o problema de sono se tomar as devidas providências, pensando em luz, ruído e temperatura. Então, de luz, muita gente já sabe, já viu, todo mundo sempre fala evitar luz branca, luz azul à noite, né? Isso é uma coisa básica, assim. Então, usar óculos, que nem esse aqui, né, de lente amarelada, os óculos Blue Blocker, colocar o night shift no celular, no computador, usar lâmpadas vermelhas, avermelhadas, tons laranjas na casa, tudo que você puder, ou não ter luz, ausência de luz, né? E se for usar luz, uma luz alaranjada, tal, que ancestralmente é a luz do fogo, que vinha do chão, né? A ausência do sol. Ter um quarto completamente escuro mesmo, quando for dormir, porta fechada, blackout na janela, desligar todos os eletrônicos. Você tem um aparelhinho lá da TV que fica com aquela luzinha, passa uma fita isolante. Se não tem como, ou você está num ambiente que tem muita luz, usar um tapa-olhos, né? Então, assim, tudo que você puder fazer para evitar a luz à noite é uma situação natural que você vai replicar para o seu corpo, né? Pensando em ruído, também, você mora em um lugar muito barulhento, tenta fechar a janela de alguma forma que reduza, usa um protetor auricular, né? O barulho ativa o nosso sistema nervoso simpático, né? Que é o de alerta. Então, quando você ouve o barulho, o nosso ouvido nunca desliga, né? Acho até, se eu não me engano, quando a gente morre, é o último sentido que para é o ouvido, antes de morrer. Nosso ouvido está sempre alerta, né? Até uma forma de defesa e tal. Então, a gente ouve muito ruído, a gente capta o ruído. Então, tem que evitar, tem que bloquear o ruído, que à noite teria menos ruído. E temperatura, né? Temperatura, já muitos estudos comprovando que quem dorme em condições mais frias atinge os ciclos mais profundos do sono, né? Então, tem várias maneiras aí, quem tem ar-condicionado deixar de 18 a 21 graus, né? Quem não tem, tentar deixar o mais refrescante possível. Se refrescar, você pode tomar um banho frio, você pode tomar um banho quente uma hora antes, que por homeostase o corpo vai regular aquela água quente que vem na pele, regula com uma temperatura interna mais fria. Então, acho que assim, esse tripé, né, é uma dica básica, assim, pensar luz, som e temperatura, né? E a temperatura quente por motivo é bom, porque ela relaxa, ela ativa o sistema parasimpático, você fica calmo, você faz a vasodilatação, você quer jogar o calor para fora do corpo, então os vasos do seu corpo da periferia vão para fora, você fica vasodilatado. Mas em compensação também a temperatura gelada é importante. Então o que eu gosto à noite é o... Eu não, né? Porque eu só tomo banho gelado, porque eu não tenho banho quente aqui no meu chuveiro. Mas o ideal, se eu pudesse recomendar, é um banho de contraste à noite e de manhã só, ou de dia, só o gelado. Só o gelado. Mas o de contraste é interessante porque você toma um banho quente e gelado, você faz a vasodilatação e vasoconstrição, você meio que movimenta ali, força o seu endotélio, a musculatura endotelial a se mexer, a se movimentar, e isso acaba soltando calor, você facilita o processo de perda de temperatura, e quando você bota o banho gelado, você já perdeu mais temperatura. Além disso, a gente também tem a questão do ritual. Uma coisa que eu aprendi até com o Léo K, um coach que eu já entrevistei algumas vezes, tem um livro, que ele fala que ritual não é igual a hábito, tarefa. Ritual tem um significado para você. O que representa esse chá antes de dormir? O que representa essa flexão que eu estou fazendo logo quando eu acordo? Então, tem que ter rituais. E o próprio Robin Sharma fala isso, é bem interessante. Ele divide a primeira hora do dia dele em 3 bolsos. A primeira hora, você se movimenta, faz alguma atividade física, não com o objetivo de musculação, ganhar músculo, mas para mostrar para o seu corpo que está de dia. A primeira hora não. A primeira hora divide em 3 bolsos. Os primeiros 20 minutos, ele faz algum exercício. Seja pular corda, burpee, qualquer coisa. E aí, dos 20 minutos seguintes, o segundo bolso, ele coloca como um aprendizado. Ele vê alguma palestra, ele lê algum livro, ele
nutre o cérebro dele. E o terceiro bolso, os últimos 20 minutos, ele coloca como uma forma de você planejar o seu dia, planejar a sua semana, planejar o seu mês, escrever de uma forma que você olhe num caderno sem linhas para que você possa planejar o seu dia. Isso é um ritual da manhã. E a mesma coisa, a mesma importância a gente tem que dar ao ritual noturno. Você, depois das 10 horas, o próprio Léo K faz isso. Deu 10 horas, você pode estar no meio de um seriado com a mulher dele. Ele falou, meu amor, 10 horas, desliga, acabou. Não tem essa. É horário despertador para ir dormir e não para acordar, para ir dormir. O nosso cérebro gosta de padrões, né? Então, quando você cria padrões, ele começa a entender e sabe que você está se preparando para dormir. Se todo dia você faz aquilo. É até uma dúvida muito comum das pessoas, né? Falar, mas e se eu trabalho à noite? Né? Como é que eu faço? Eu estou desrespeitando o ciclo circadiano. Até ouvi o Dr. João Vitor falando isso. Ele falou, a minha dica para quem trabalha à noite, então se você trabalha sempre à noite, crie esse padrão. Não é o ideal, mas o normal é a pessoa que trabalha à noite, o dia que não trabalha quer viver normal. O dia que você não está trabalhando, fica acordado à noite também, cria um padrão. Não é o ideal, mas quanto mais ritual, mais padrão você for, mais seu corpo vai se adaptar. E para a grande maioria das pessoas que consegue dormir à noite, né, que não trabalha à noite, cria esse ritual, né? Dorme cedo, acorda cedo. Dormir cedo é importante também, porque cada hora antes das 22 horas equivale a 2 horas depois desse horário, né? Então, ele tem uma estimativa aí do Lai Ribeiro, mas é bem importante. E o Paul Chek, tu conhece o Paul Chek? Não conheço. É um carequinho, ele é tipo o treinador dos atletas de elite lá da NBA. Ele é tipo um fisiatra, assim, mas ele não é médico, mas ele é um fisioterapeuta de elite. E ele fala, 10... E ele foi a primeira pessoa que eu ouvi do banho gelado, lá em 2014. E aí eu até comprei o livro dele. Ele fala sobre isso. Sobre a importância... Do que eu tava falando mesmo? Esqueci. Do Paul Chek? Não, antes do Paul Chek. O que eu tava falando? Ele tá falando de ter a rotina, de ter o padrão. Aí eu falei que 1 hora equivale a 2 horas. Sim, é exatamente isso. Ele falou, no máximo 10 horas e meia. Do máximo 10 horas e meia. Se passou 10 horas e meia, já não é bom para você. Independente do seu biotipo, cronotipo, até 10 horas e meia. Então é bem interessante, assim. Para você dormir 11 horas, para você estar dormindo 11 horas. Então, nesse sentido, é bem interessante. E além disso, o que você pode fazer do básico para terminar aqui, os chás. Eu gosto de tomar muito chá de camomila, mas tem a opção de chá de melissa, erva doce, você falou do tulsi, passiflora. Eles têm polifenóis que diminuem a inflamação. Polifenóis são mecanismos de defesa das plantas, mas em certos momentos e certos horários eles têm os seus benefícios. Então, essas são as dicas principais. Você quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Eu acho que se você é um metabolizador lento de cafeína, não tomar cafeína à tarde, né? Exatamente. Uma dica meio básica, assim, porque a meia-vida dela dura até 12 horas, então você vai estar com cafeína no corpo ainda, isso vai atrapalhar a dormir. Tomar sol durante o dia, acho que uma dica básica também, se expor ao sol. Tudo que é essa exposição à natureza, entendeu? Se expor às temperaturas, se expor ao calor, se expor ao frio, se expor ao sol, colocar o pé na grama, fazer o que eles chamam de earthing, né? O grounding, que é liberar o seu campo magnético, né? A gente gera um campo magnético positivo, quando põe o pé no chão é o negativo ali, né? Neutralizando. Os elétrons, né? Você recebe elétrons, né? Exato. Então, assim, tomar sol, se expor ao ambiente, não tomar cafeína, fazer refeições mais leves à noite também, acho que é uma dica básica, assim, não comer muito. Se você come imediatamente antes de dormir, sua corrente sanguínea vai para o intestino e o foco do corpo passa sem fazer a digestão, em disparar a insulina para controlar o açúcar, e aí o foco do seu corpo está em outros processos bioquímicos, né, e não no sono. Então, evitar alimentos de índice glicêmico mais alto, né, perto de dormir, não comer imediatamente antes de dormir. O problema não é nem tanto a digestão em si, o problema é que como o sangue é direcionado para lá, para fazer a digestão, o sangue deixa quente o nosso core, né? E de novo a questão da temperatura. O nosso corpo durante a noite, ele quer se desfazer do calor, ele quer baixar a temperatura. Então é muito comum, na verdade, o nosso corpo ele vai direcionando o sangue para as extremidades, né? Ele quer tirar o calor, então ele quer resfriar o core. E a gente acaba, até uma outra dica interessante, as pessoas não usarem meia, por exemplo, não usar nada nas extremidades, porque o corpo quer dissipar o calor, para baixar a temperatura e dormir melhor. Né? Se a gente fica com muita roupa nas extremidades, a gente mantém o calor. Né? Então, de novo, essa questão da temperatura. Inclusive, nos Estados Unidos vende
Duas coisas bacanas que eu até estava pesquisando. Um colchão, tipo um colchão com temperatura mais gelada. Você pode regular a temperatura. Então ele deixa a temperatura em volta do seu corpo mais fria, de forma que torne o seu sono melhor. Isso é uma coisa. E a outra coisa é como se fosse uma venda de você dormir, só que é uma venda que tem Bluetooth e você pode ouvir um audiobook. Eu estava vendo isso no livro do Tim Ferriss. O quê? Sons binaurais, né? Não. É uma venda mesmo. Porque para você dormir com um negócio no ouvido, é impossível você ficar de lado. É impossível. Vai machucar o ouvido. Então é como se fosse um laço mais fofinho, tipo um travesseirinho, em volta da sua cabeça, que passa pelo olho. Então você tampa o olho e você ouve. Aí você pode deitar de lado e continua ouvindo. Você pode estar no timer do seu celular. Um audiobook, alguma coisa. Eu vi no Tools of Titans, do Tim Ferriss, algum autor, aquele autor Neil Gaiman, é um autor de vários livros dos Estados Unidos, que ele fala que uma das coisas mais fantásticas que ele comprou nos últimos anos foi isso. Porque ele vai ouvindo alguma história, tipo um romance ou aprendendo alguma coisa, mas bem levemente, com a voz tranquila, e bota um timer, e depois ele liga e dorme. Claro, tem um problema do Bluetooth na sua cabeça ali, né? Não sei até que ponto isso é bom. Mas é uma coisa interessante que a gente pode pensar em relação a isso. E um outro detalhe que eu queria falar é sobre os remédios. Para a pessoa que está ouvindo aqui falar, mas eu durmo bem, mesmo tomando café, eu durmo bem, meu sono é profundo, eu acordo no dia seguinte e não lembro de nada. Não é porque você não lembra de nada, esse parâmetro, sono, por alterar nosso estado de consciência, ser outro estado de consciência, você vira a chave no seu cérebro, você naturalmente não vai lembrar. Só que o fato é que se você tomar café depois das 2 horas da tarde, por mais que você seja um metabolizador rápido, a meia-vida, mesmo que você seja rápido, é 6 horas. Ou seja, depois de 12 horas, vai ter 1/4 de cafeína daquele café que você tomou no seu corpo ainda. Ou seja, se você tomar 2 da tarde de café, 2 da manhã, tem 1/4 do seu café no seu sangue ainda. Então, por mais que o sono seja bom, você vai ter um distúrbio tanto na latência, mas na profundidade do sono. Ele afeta principalmente os sonos, os estágios profundos. E o detalhe é os remédios. Os remédios mais vendidos no Brasil para dormir: Rivotril, Zolpidem. Rivotril ou benzodiazepínico. O Zolpidem é um hipnótico não benzodiazepínico. Ele age como agonista GABA. O GABA é aquele neurotransmissor que acalma a gente. Mas os dois geram tolerância, que é uma coisa péssima para a nossa saúde. E o que gera no longo prazo? Eu durmo bem quando eu uso o Rivotril, por exemplo. Não, você não dorme bem. Se você vê um exame de polissonografia de uma pessoa que dorme normal para uma pessoa que dorme com remédio hipnótico, seja ele diazepínico ou não, você vai ver que é completamente diferente aqui. Se você puder imaginar a imagem que eu estou olhando aqui, como o próprio Fernando falou, né, o sono, os estágios do sono, você vai normalmente, você dorme, aprofundou, vai descendo a escada, né, desce lá embaixo a escada, depois você sobe a escada. Sobe a escada, no topo da escada ali, quando você está subindo de volta, tem um REM. Depois você sobe, desce de novo. Depois você desceu, sobe de novo. REM de novo, desce de novo, né? É mais ou menos assim. No caso do sono com o uso de algum remédio hipnótico, ou até mesmo um remédio que use qualquer um desses remédios benzodiazepínicos, você desce é como se fosse um abismo. Você desce e cai lá para o 3. Fica super profundo. O álcool tem esse exato efeito. Exato efeito. Fica 3 durante muito tempo, sobe e fica superficial. E o Zolpidem, por ter uma vida curta, a pessoa geralmente acorda às 3 horas da manhã. Puxa, acordei. E aí ela fica lá superficialmente, no sono 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou seja, não regenera nada. Não fixa nenhum aprendizado. O sono, ele é como se fosse uma esponja. O seu cérebro é uma esponja que está sendo molhada ao longo do dia. O conhecimento vai sendo... Você está aprendendo coisas novas ao longo do dia. Ao final do dia, essa esponja está molhada, cheia de água. O cérebro ele faz a enxugada, ele enxuga. Ele resseca a esponja. Quando você aperta a esponja, ela fica seca de novo para aprender de novo. Quando você usa esses remédios, você não enxuga a esponja. Você dormiu, é como se você levasse uma pancada de um taco de beisebol na cabeça. Você apagou, é um hipnótico. Mas o seu sono não foi profundo. Ele ficou totalmente diferente. É uma outra imagem. Se você olhar a imagem, é chocante, porque você vê uma coisa profunda, ou seja, a temperatura sua cai, tudo cai, e você sobe e fica lá em cima. Não volta mais. Isso. Queria complementar 2 coisas que você falou que eu acho bem interessante, pessoal. Você falou daquela manta que vem nos Estados Unidos que deixa que resfria ali, né? O colchão, fica entre o colchão e a pessoa. Isso acontece porque, como eu estava falando que o corpo ele dissipa o calor, é muito normal a gente perceber isso, né? A gente vai deitar e aí nosso colchão, nosso lençol, nosso travesseiro fica quente,
né? O nosso calor é absorvido ali pelo tecido, né? E aí aquilo gera um ambiente quente. E, de novo, ancestralmente, o que a gente sente? O que o nosso corpo entende se está ficando quente? Que está amanhecendo. Porque se a noite é fria e começou o ambiente em volta de você a ficar quente, está ficando dia. Aí você acorda, você volta para o sono leve, você fica no estado de novo de alerta e você acorda. Né? Então, por isso que fizeram essa manta e parece que está tendo excelente resultado. Então, claro, isso acho que é até inacessível, nem tem aqui no Brasil, mas se você conseguir, dentro do possível, usar roupas leves, né, tudo que você puder fazer para que você não fique num ambiente quente. E a segunda coisa a respeito do Bluetooth, eu não conheço essa venda, não conhecia. Vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar o link aqui. Mas a questão da poluição eletromagnética é uma outra dica para quem quer dormir melhor. Mais uma dica, né? Desligar o Wi-Fi do ambiente, da casa, colocar o celular em modo avião, não deixar carregando o celular, não deixar coisas na tomada. Então, quanto menos coisas você tiver na tomada, a TV estiver desligada, tudo que tiver tirado da tomada, sem Wi-Fi, toda essa poluição eletromagnética é importante evitar, né? Eu não sei nessa questão do Bluetooth dessa venda, que foi um ponto que você colocou, de fato, curioso. Mas eu sei que é bom tirar a poluição eletromagnética também para dormir melhor. Tem gente que mora perto de antena, né? De operadora de telefonia. Putz, cara, existem estudos que quem mora perto por muito tempo, fica exposto muito tempo, tem mais câncer. Então tem que tomar um cuidado. A pessoa precisa colocar algum blackout que não é só de iluminação, né? Precisa evitar aquelas ondas. Né? Então essa é uma preocupação. O Ben Greenfield fala muito isso do 5G agora lá nos Estados Unidos, né? De como evitar, conseguir, através de hábitos e tal, evitar a radiação do 5G. Então, assim, essas ondas eletromagnéticas são também ruins para a saúde no longo prazo e atrapalham o sono no curto prazo. Exatamente. Eles falam dessa manta, Chili Pad o nome, e realmente eu concordo com você em relação a esse cobertor de óleos com Bluetooth. Não deve ser uma coisa boa, não. Eu teria meus problemas em relação a isso também. Mas é uma ideia boa para quem está precisando aprender, enfim, para quem tem algum tipo de insônia. Tem muitos áudios de você procurar no YouTube, meditações guiadas para você adormecer mais fácil. E, obviamente, ali, para a gente continuar a questão das dicas mais intermediárias, por exemplo, a questão de comer fonte de triptofano. Por quê? O triptofano é um aminoácido que você encontra nas proteínas de origem animal, e o triptofano, através da enzima tetrahidrobiopterina, ela se transforma no 5-hidroxitriptofano, 5-HTP. E o 5-HTP se transforma também através de outras cadeias enzimáticas em serotonina. E a serotonina se transforma em N-acetilserotonina para depois se transformar em melatonina. Só que nessa cadeia toda de transformação, você precisa de uma série de cofatores para fazer com que essas enzimas transformem desde lá de trás o triptofano até a serotonina, 5N-acetil... 5N-acetilcisteína em melatonina. Por exemplo, vitamina B6, por exemplo, vitamina B9, o magnésio. O complexo B é um bom complexo B, geralmente tem bons níveis de vitamina B6 e B9. Vitamina D também, né? A vitamina D e o magnésio vão ajudar a transformar o triptofano no 5-hidroxitriptofano. Depois a vitamina B2, a B9, que é o ácido fólico. Eu não gosto de usar ácido fólico, mas as pessoas conhecem como isso. Mas o ideal é metilfolato, na forma já ativa. A B9 e também a riboflavina e a niacinamida, B2 e B3. Eu acho interessante também. Então, proteína de origem animal é importante. Lógico, comer churrasco antes de dormir não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Deixa o sono mais pesado. Você tem um pesadelo. Ele fica mais superficial. Então não é bom. Mas comer proteína de origem animal, você vai ter triptofano e isso é interessante. Isso. Então é legal comer ao longo do dia, mas não comer à noite. Se você tiver que comer antes de dormir, tá com muita fome de dormir, aí prefira a proteína do ovo, que é mais fácil de ser digerida, né? A proteína da carne, você vai ter aquela digestão, vai ter aquele problema do corpo estar mais preocupado com isso. Mas vamos falar um pouquinho dos suplementos, então, já que você falou, né, do magnésio, vitamina D, do 5-HTP, triptofano. Quais são bons suplementos para dormir bem, né? O magnésio, que eu saiba, é o melhor de todos, né? O magnésio é um suplemento hormonal, né? Que ele é produzido pela nossa glândula pineal, fantástico, mas tem pessoas que não respondem bem a ele. E aí o ideal é você começar com doses baixas. Muitas vezes as pessoas já vão nos Estados Unidos e já compram 10 miligramas, já é uma dose muito alta para usar para dormir, eu já não gosto. O que recomenda, e eu acho que você tem uma opinião diferente da minha. E tá tudo bem também. O magnésio
melatonina, você está falando? A melatonina, na melatonina. Eu percebi que você estava falando da melatonina. Eu falei magnésio? Eu falei magnésio? Falou magnésio. Sabe o que acontece, Fernando? Sabe o que acontece? Eu dormi hoje 5 horas. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô trocando palavra. Olha que loucura. Não, melatonina é perfeito. O que você falou, melatonina, ela é o tido como suplemento para dormir, porque você está tomando o hormônio que o corpo produz de forma endógena, está tomando exógena e de fato é boa para dormir. Recomenda-se normalmente, como você falou mesmo, né, uma dose pequena. Nosso corpo produz, se eu não me engano, 0,25 miligramas só por noite, então qualquer coisa acima disso acha-se que é muito. A questão que você falou que eu tenho uma opinião diferente da sua é um pouco pela questão da absorção. Nosso corpo não vai absorver tudo, né? Então, às vezes, tomar 3 miligramas, 5 miligramas não quer dizer que você está absorvendo aquilo. E aí tem... Eu já vi várias... Sublingual? Sublingual, mesmo sublingual. Então, eu já vi... O que acontece, assim, o que eu já vi, tá? O que eu já vi é que tem estudos mostrando, e tem um livro também que chama Extreme Dose Melatonin, do Jeff T. Bowles, se eu não me engano, que ele fala de todas as vantagens da mega dose de melatonina e o uso continuado, porque ela, como antioxidante, não é só um hormônio do sono, ela é um antioxidante importante para limpar o corpo inteiro. Então, para rejuvenescimento, a melatonina, ela é super poderosa, né? E aí o argumento que usa-se muito é que, como é um hormônio que você dá de forma exógena, você para a sua produção endógena. Mas aí fala que não é bem assim, porque você para enquanto está tomando, mas depois, se você não perdeu a glândula, você volta a produzir. Então, assim, que isso não seria tanto problema, que os benefícios compensariam os malefícios, né? Mas eu também não tenho certeza disso. E um último ponto que ele coloca em relação a isso é que no intestino, a gente tem bastante melatonina, a gente tem mais melatonina no intestino do que no cérebro. Então, quando você toma, além do processo de digestão da melatonina, tirar boa parte da absorção, boa parte fica ali no intestino, que é onde a gente tem mais e onde a gente quer mais. Então, não necessariamente você vai com aquelas 10 miligramas para a cabeça, para o cérebro, né? Então, o corpo saberia usar quanto que ele quer como hormônio do sono, quanto que ele vai para o intestino, quanto que ele quer como antioxidante, e que então não seria tão ruim essas superdosagens de melatonina. Mas também não sei. O que mais ouve-se de recomendação médica, de fato, é tomar baixas doses. Interessante, não, a gente não precisa concordar em tudo, pelo contrário, até é interessante a gente discordar, acho que vai só enriquecer a conversa. E a questão acho que eu não falei, eu aprendi isso com o Nelson Anunciato, entrevistei ele no podcast sobre cérebro, ele é neurofisiologista, e durante o sono, as células, os neurônios, as células linfáticas, elas encolhem, as células da glia, né, não linfáticas, as células da glia encolhem, elas ficam, chega a ser 1/3 a metade do tamanho original durante o estágio de vigília, acordado. E nesse momento que elas encolhem, elas abrem espaço para o sistema linfático levar essas impurezas. E o que são as impurezas? São proteínas tal do Alzheimer ou do Parkinson, são excrementos que é produzido pelo metabolismo, o próprio metabolismo das células. Então, esse sono, e quanto mais profundo mais elas vão encolhendo. É como se você tirasse os móveis, as cadeiras do chão, botasse em cima da mesa para você fazer a faxina. E toda noite você precisa fazer faxina. E tão importante que essa faxina, que não existe nenhuma pessoa no mundo que voe. Claro, existem pessoas, Donald Trump dorme 4, 5 horas, mas naturalmente o ser humano ele precisa dormir 7 horas e meia a 9 horas. Então, de tão importante que por que aquela pessoa que poderia dormir com uma mutação 2 horas, 3 horas, ela não dominou a Terra? Porque quem dominou a Terra foi as pessoas, do ponto de vista evolutivo, foram as pessoas que têm que dormir 7 horas e meia a 9 horas. Porque é muito importante e nenhuma mutação é capaz de resolver isso. Interessante, legal. Mas voltando para os suplementos, então, magnésio fantástico, você pode usar magnésio. Do magnésio, fala um pouquinho sobre o magnésio. Magnésio você pode usar da forma quelada, que são as formas mais sofisticadas, ou a forma ligada a um sal, o cloreto de magnésio, o citrato de magnésio. O magnésio está presente nas rochas vulcânicas, está presente no mar, por exemplo, sais, sal marinho, o cloreto de magnésio ele vem do mar, então está presente também. E está presente na clorofila, nas plantas. Então a estrutura central da clorofila, que é aquela célula, aquela estrutura que produz energia através da luz, é o magnésio, diferentemente da hemoglobina no ser humano, que para transportar o oxigênio precisa do ferro. Sem ferro a pessoa não transporta oxigênio, ela desenvolve anemia e fica cansada. A planta ela precisa de magnésio, e o magnésio ela puxa da onde? Do solo. Então o solo rico em magnésio
ele traz saúde para as plantas e traz saúde para os animais herbívoros. Os animais herbívoros comem magnésio, passam para a carne, animais herbívoros, e os carnívoros comem e passam para o ser humano. Magnésio é fantástico para você usar na forma de suplemento, e hoje estima-se que 80% da população mundial tem deficiência de magnésio. Queixas de magnésio vão desde insônia até espasmo, enxaqueca, ansiedade, constipação, dor de cabeça, dor muscular, cãibra. E estima-se que 80% da população mundial tenha. Só perde para vitamina D. E a vitamina D também é importante nesse sentido também. Assim como também a vitamina D é aquela vitamina do sol. Você transforma a vitamina D através dos raios ultravioleta B. O colesterol na sua pele se transforma em colecalciferol, depois vai para o fígado, depois vai para o rim e se transforma na vitamina D ativa. O que é interessante é dizer que talvez a vitamina D, a melhor forma é você, através do sol, natural. Porque você regula o núcleo supraquiasmático, que é o núcleo que é o botão, é um interruptor do seu ciclo de sono-vigília. E esse núcleo supraquiasmático, ele está acima do quiasma óptico. O quiasma óptico é o quiasma, a esquina, é o cruzamento dos nervos ópticos. O nervo óptico é o nervo que traz a informação da luz, dos olhos. Ou seja, existe um núcleozinho que está em cima do nervo óptico, que você está vendo a luz, que controla se você está no estado de acordado ou estado sonolento. O que acontece com algumas pessoas, elas têm uma desregulação. Elas têm um sobrebalanço desse núcleo e elas acabam ativando demais o ciclo de sono durante o dia. E muitas vezes elas têm que usar um remédio para acordar durante o dia. É uma minoria, tá? Não é você que está ouvindo aqui esse podcast. É uma minoria de pessoas que têm uma doença e que elas não conseguem ficar durante o dia acordadas. Tem catalepsia. E elas precisam usar remédios que agitam elas para elas ficarem acordadas, para forçadamente ligar esse núcleo supraquiasmático que é o marca-passo circadiano nosso. Esse marca-passo, ele controla. E através da luz, da visual, a luz ultravioleta B, a luz do sol, você regula, você dá a informação para o seu núcleo, que é o seu marca-passo, só que ao invés de marca-passo do cérebro, é do seu ciclo circadiano. Você fala para o seu corpo, olha, tá de dia, é hora de ficar acordado. Quando acaba a luz à noite, que deveria acabar, né? Mas agora tem luz elétrica, a informação que deveria ir para o seu cérebro é, olha, tá de noite, vamos começar a produzir melatonina. E o mais interessante, produzir não, né? Vamos começar a entrar no estado de sono. E ele responde a melatonina, esse núcleo. E o mais interessante disso é que neurocirurgião sabe disso. Tem uma cirurgia que você entra, por exemplo, qualquer tumor aqui na região do córtex pré-frontal, da frente do cérebro, você entra com incisão pelo nariz. Você faz uma leve incisão no nariz e entra com um bisturi lá dentro e atinge o cérebro. E se você atingir a região supraquiasmática, esse núcleo, você destrói a vida do sono da pessoa. A pessoa que faz a cirurgia pelo nariz e pegou esse núcleo supraquiasmático, que é muito comum, os neurocirurgiões sabem, o ciclo dela fica totalmente desregulado. Ela não sabe mais o que é de dia, que de noite. É como se fosse a pessoa com esquizofrenia. Ela dorme de dia e acorda de noite, não tem regra. Perde a noção do ciclo, né, circadiano. Ela sabe o que é de dia e de noite, mas ela perde a noção, ela não tem sono de noite. Ela perde essa regra, porque ela destruiu esse interruptor. E o neurocirurgião sabe também que se você tirar a glândula pineal, é muito incomum a pessoa desenvolver insônia por isso. Olha que loucura. Doido, quer dizer, você tirou a glândula pineal que produz melatonina, a pessoa não tem insônia. Por quê? A gente tem o intestino que produz, como você mesmo falou. Agora, se você mexer nesse núcleo supraquiasmático, acabou. A pessoa está desenvolvendo insônia pro resto da vida. Interessante. E aí, concluindo, então, a gente falou de magnésio, né, de vitamina D. Ashwagandha, acho que é interessante também, né, um adaptógeno que ajuda a produzir serotonina, né, que por sua vez... Ashwagandha, a rodiola rosa, que também é do mesmo grupo de adaptógenos, elas vêm da medicina Ayurveda, e elas são importantes porque elas regulam a questão do cortisol. Então, se o seu cortisol tiver, como você mesmo falou ali, com o cortisol, a curva de cortisol estiver desregulada, você, ao invés de estar com cortisol de manhã alto, para você ter energia, e ao longo do dia vai caindo, tem pessoas que têm isso ao contrário, por conta de maus hábitos, né? Na maioria das vezes. Então, ao longo do dia vai subindo, e à noite elas estão no auge da agitação. E o que acontece o adaptógeno, ele regula isso, ele observa isso, e ele tem uma comunicação direta com a nossa glândula suprarrenal, e através da comunicação direta com a nossa glândula suprarrenal, ele regula. Então ele adapta. Opa, tá muito alto de noite? Baixa.
Ou se a pessoa usar de manhã, ashwagandha ou rhodiola rósea, está muito baixo, sobe. Sobe, Ele tem esse legal. poder de regulação. Muito As bom. ervas adaptógenas da medicina ayurveda, elas têm esse poder, né? Por isso que elas são usadas há milhares e milhares de anos. O ginseng, a ashwagandha, a rhodiola. Então, é uma coisa interessante. Além disso, complexo B, como você mesmo falou, vitamina B9, que é a metilfolato, a vitamina B2 e B3, a niacinamida e riboflavina, O B6, piridoxina, B6. piridoxina, que é B6. A L-teanina, ouvi dizer que é muito bom, né? Que ela ajuda a produzir GABA. Para quem tem muito problema, fica muito agitado com café, é uma dica fantástica. Usar teanina. Quanto? Uma xícara de café usa mais ou menos 200 miligramas de teanina. Porque a teanina ela contrabalanceia o efeito da cafeína. Ela deixa a pessoa não tão agitada e ela fica com foco. Porque muitas vezes a pessoa usa cafeína de manhã, e ao invés de fazer o que ela precisa fazer, ela faz tudo menos o que é importante. Ela fica agitada para besteira. E a teanina ela calma, ela centraliza o foco. Ela deixa você menos disperso. Ótimo. A glicina, ouvi dizer que é bom. A glicina, ela tem esse efeito de resfriar o corpo também, em linha com aquela questão da temperatura. Ela dá um cool down, né? Baixa temperatura, né? Interessante isso. Interessante, não sabia. É um aminoácido não essencial, mas nosso corpo produz e é justamente a glicina é um dos aminoácidos que são importantes para produzir o nosso mais poderoso antioxidante, que é a glutationa. Legal, exato, glutationa. O MCT, né? Citamos no outro podcast lá, o MCT à noite, ele reduz o pico de mTOR e ajuda aumenta o relaxamento, aumenta o descanso em até 5%. Né? Então o MCT é interessante também. Exatamente. O óleo essencial de lavanda também é interessantíssimo. A lavanda é uma essência, né? Uma flor que ela tem, através de receptores no nosso sistema respiratório nasal, ela calma o seu cérebro. Então deixa você mais calmo. É uma coisa interessante que você pingar uma gotinha na sua fronha do travesseiro ou botar um difusorzinho no seu quarto. O cheiro, sim, se você cheirar a lavanda, você já tem um pouco de sono. É bem louco. Talvez essa associação é bem interessante. Porque ela faz parte de um grupo de óleos essenciais que são os não cítricos, que eles acalmam. Não sou especialista em óleo essencial, mas ela é bem interessante. O ideal é você usar um difusor ultrassônico para não aquecer. Se você aquecer a lavanda, ela pode causar algum tipo de combinação que vai associar a estrogenicidade, a ser cheio no estrógeno. Então, o ideal é você não carbonizar. Tem alguns difusores que carbonizam, que aquecem. Aqueles de tomada geralmente aquecem. Isso não é tão bom. Legal. Vamos finalizar aqui umas últimas dicas mais não tão avançadas, e depois eu quero que você fale um pouquinho do que você veio falando recentemente, que eu vi que causou bastante reboliço no pessoal, que é a questão de usar o esparadrapo na boca, né? Que é uma dica já mais avançada para focar a respiração pelo nariz. Quero que você fale um pouquinho disso. Mas só antes da gente entrar nisso, outras coisas. É interessante a pessoa não assistir violência, tá? Antes de dormir, porque a gente liga o estado de luta e fuga, né? A gente fica agitado. Então, não assistir violência, pensar de novo naquilo que eu falei, né? O ciclo circadiano você tem que ir relaxando. Então, reduzir o estresse em geral. Você não vai assistir violência, mas também não vai brigar, né? Tentar evitar brigas dentro de casa, até o trabalho, né? Não trabalhar à noite muito tarde. Tudo isso são coisas que vão aumentando o seu estresse, né? Então, diminuir, acalmar a mente, fazer uma meditação, qualquer coisa que vá te acalmando, que é o natural de ocorrer à noite, vai ajudar a dormir. Tem uma coisa também interessante, que é colocar aquela planta espada de São Jorge no quarto. Isso aí está no livro também do... Esqueci o nome dele agora. Do Sean Stevenson. Do Sean Stevenson, exatamente. Que é... A espada de São Jorge, ela ioniza também, né? O mesmo conceito da roupa que eu falei, ou do grounding, né? Ela ioniza o ar e ela oxigena também o ambiente. Então, você vai estar à noite respirando mais oxigênio que vem da planta. É uma dica interessante também. Mas fala um pouquinho do esparadrapo na boca, que eu achei muito curioso isso aí, ainda não tive coragem de fazer. Interessante. O esparadrapo é o seguinte, o Patrick McKeown, que é um cara fantástico que fala sobre ele é um coach de respiração, né? A gente não aprende a respirar e ele sofreu com esse problema, ele tinha desvio de septo, ele sempre foi respirador bucal. Ele descobriu que um dos fatores mais importantes para regular o nosso sistema parasimpático, para recuperar o sistema parasimpático, que é o sistema que relaxa a gente, você tem vontade de se alimentar, dormir, ter relação sexual, ir no banheiro. Você está em casa, imagina você está na caverna, pau quebrando lá fora, agora você está em casa, agora fogueirinha, à noite, tranquilo,
aí você se reproduz, você come, você vai no banheiro, é o parasimpático. A respiração pelo nariz, e que segundo ele, e segundo muitos antropologistas, os nossos ancestrais, eles respiravam só pelo nariz, basicamente, só em raras exceções, assim, de situações de luta ou fuga, literalmente, que você usava a respiração em tiros pela boca para você explodir e resolver sua vida. O dia a dia era pelo nariz. E ao respirar pelo nariz, primeiro, nariz, os seios paranasais, eles produzem óxido nítrico. Ao respirar pelo nariz, você difunde, através da difusão passiva, para os seus alvéolos, óxido nítrico. Segundo, ao respirar pelo nariz, a tendência é que você use, se você está ouvindo aqui e está podendo botar as duas mãos, bota uma mão em cima do umbigo e outra no peito, entre os dois mamilos. Respira pela boca, assim, ó, forte. Você vai ver que a mão de cima, a mão do peito vai mexer mais. O peitoral vai mexer mais. Pela boca. Porque ao respirar pela boca, você usa o quadrante superior do pulmão. E o pulmão é um cone. Quanto mais para baixo é, mais volumoso é. E quanto mais pela boca você respira, mais os quadrantes de cima você usa. E você usa muito a musculatura intercostal ao respirar pela boca. A costela vai para frente. E ao respirar pelo nariz, você usa a parte de baixo do seu pulmão. E ao invés de usar a musculatura intercostal, você usa o diafragma. Você joga os órgãos da barriga para baixo, você aperta os órgãos da barriga para baixo, porque o diafragma contrai. Então, você expande o pulmão de baixo para cima. No eixo vertical, o pulmão ele cresce. No eixo horizontal, né, para frente, o pulmão só larga. Só que ao crescer para baixo, você expande a parte mais importante dele, que é a parte de baixo. E ao respirar pelo nariz, você faz isso, faz esse teste. Respira pelo nariz assim, ó, puxa o ar e solta. Naturalmente você vai usar a barriga, vai usar a mão que está no umbigo. Então, a respiração nasal faz isso. E ao respirar pelo nariz, ao ativar o sistema parasimpático, além de difundir mais óxido nítrico, que faz a vasodilatação para o nosso endotélio, que não apenas o endotélio produz óxido nítrico, mas também nossas células do paranasais, via lacrimal, tudo, você ativa o sistema parasimpático. Você fica calmo, você tem um maior controle do seu sistema digestivo, você faz funcionar o seu intestino, você fica tranquilo. Não é à toa que os soldados de elite norte-americanos, os Navy SEALs, usam a respiração nasal 6-2-7, né? Você inspira por 6 segundos, segura por 2 segundos e solta por 7 segundos. Ó, vamos fazer isso todo mundo aí. Olha como é que é incrível. Olha só. Puxa o ar por 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura por 2 e solta pelo nariz por 7. Ao fazer isso antes de uma missão, o que eles fazem? Eles ficam calmos, eles ficam tranquilos, porque é um momento de estresse. Se você fizer isso e não achar bom, naturalmente, você faz isso e se sente bem. E aí, ao fazer isso, você meio que organiza a cabeça. Você não fica desesperado. E os guerreiros de Esparta, eles, como treinamento para virar guerreiros mesmo, para ir para o exército, as crianças para virar guerreiros, eles faziam esse teste, que é correr alguns quilômetros, eles corriam milhas, com água na boca. E no final da corrida, o teste final era cuspir a água no balde. Se não tivesse água, quer dizer que a criança correu, o adolescente correu com a boca aberta, e ela cuspiu água, perdeu água. Por quê? Porque ao correr pelo nariz, você vê o Patrick McKeown, ele é irlandês. Você vê a luta final, ele irlandês, mesmo do Conor McGregor, UFC. O Conor McGregor lutou ano passado com o Mayweather, Floyd Mayweather. Na luta, ele perdeu no 10º round. E o Patrick McKeown, ele falou, durante toda a luta, o Mayweather estava respirando pelo nariz. E a luta, o irlandês, qual é o nome dele? Esqueci. Eu não conheço caras do UFC também, não. O Conor McGregor, que perdeu a luta, respirando toda hora pela boca. Chegou no 9º round, parece que por tanto esforço que você faz ao respirar pela boca, intercostal, e por ter uma ventilação muito forte, você perde CO2. E ao perder CO2, pelo efeito Bohr, você segura o oxigênio na hemácia. A hemácia não solta oxigênio para o tecido. E ao segurar, ou seja, quanto mais você ventila, quanto mais a sua frequência respiratória, mais solta o ar, menos CO2 no seu sangue tem, porque você solta o CO2 pela expiração. Quanto mais você bufa, menos CO2 tem. Quanto menos CO2 tem, pelo efeito Bohr, mais você segura o oxigênio na hemácia. E menos a hemácia solta para o tecido. E ao respirar de forma mais lenta, por mais que falte ar para você, isso é um treinamento, no jiu-jitsu eles fazem isso, a família Gracie ensina isso, o jiu-jitsu, o black belt, todos que eu conheço, eles falam
que a respiração é pelo nariz. Porque ao respirar pelo nariz, você, ao invés de respirar e soltar muito CO2, você prende o CO2 no seu sangue. E o CO2 não é um gás ruim, muito pelo contrário. Ao reter mais CO2 e ao você se adaptar ao CO2 no seu sangue, você, pelo efeito Bohr, você solta o oxigênio mais fácil para o tecido. E isso que aconteceu com o Conor McGregor. Ele respirando pela boca a luta inteira, chegou no round, ele estava com pouco oxigênio nos tecidos, apesar de estar bufando pela boca. E o Mayweather, que ganhou a luta, ele tranquilamente respirando pelo nariz, de forma mais lenta, mais CO2, mais adaptação ao CO2 ele tinha, mais treinamento ele tinha. Logicamente, esse treinamento você tem que criar para se adaptar a fazer atividade física e respirar pelo nariz. Você tem uma tolerância ao CO2, esse CO2 mais concentrado no seu sangue, mais o oxigênio vai para o tecido, mais você se oxigena. Será e é uma coisa... Hã? Não, desculpa, pode concluir. Eu ia perguntar, será que isso funciona para o tênisinho que a gente joga também? Pois é, eu tentei fazer isso no tênis, mas não dá, você tem que falar o placar, né? Tem que ficar falando o placar toda hora. Mas deve funcionar. Observa, eu estava até observando, depois observa o Federer jogando. Uhum. E o Patrick McKeown ensina que você tem que primeiro, passo número 1 é respirar pela nariz ao dormir. Ao respirar pelo nariz, você tampa a boca de forma forçada, a mandíbula fica próxima do dente, a língua fica no céu da boca, levemente pressionando o céu da boca, e aí a língua não cai para trás, não entope, você não fica obstruído, não fica com ronco. Ao não roncar, você consegue no estágio profundo, que toda a musculatura sua relaxa, a língua cai e você ronca, se você tiver com a barriga para cima. Ao tiver com a esparadrapo na boca, a língua não cai tanto, você ronca menos, você não superficializa o sono nos estágios mais profundos do sono. Então é impressionante, assim, parece que é um mito, né? A pessoa fala, quanto tempo eu vou demorar para dormir bem? Meses aprendendo? Não, botar um dia, aconteceu com minha esposa, ela botou um dia seguinte falou, caramba, nunca dormi tão bem na minha vida. Caramba, isso é muito legal mesmo, muito interessante, cara. Nunca tinha visto, achei demais. E todos esses processos bioquímicos são muito interessantes, né? Essa questão da respiração. Você vê o exemplo do esporte da luta, né? Eles treinam tanto e uma biohack aí. O Rickson Gracie tem a respiração dele. Se você ver os vídeos dele, ele ensina a respirar pelo diafragma. O Rickson Gracie ensina isso. É um ensinamento da família Gracie. E, cara, esses exercícios de respiração, além de todos esses efeitos, né, bioquímicos que são o que de fato dão esse resultado, tem um efeito colateral aí, né, no mínimo, que o simples fato de você inspirar por 6 segundos, por exemplo, segurar 1 segundo e soltar por 7 segundos, no mínimo você está se concentrando nisso, em mais nada. Você limpa os pensamentos, né? Isso que eu vi também, você não consegue dormir, porque está com a cabeça muito agitada, pensando em 1000 coisas, pensando no que vai fazer amanhã. A partir do momento que ela foca na respiração, é um conceito também da meditação, né? Que você foca ali no momento presente, numa coisa do seu corpo, você já limpa os pensamentos, de limpar o pensamento, você vai dando aquela relaxada e dorme, né? Exatamente. Então foi bem interessante assim e tem mudado, graças aqui à nossa internet, a gente tem mudado a vida de muitas pessoas. E o sono é uma das coisas mais importantes ali. E controlar a respiração no sono através de uma fita, e o Patrick McKeown usa há 20 anos, nunca deixou de usar a fita na boca. Porque ele tem um nariz mais fino, ele tem um palato alto, ele tem uma mandíbula mais estreita, porque ele não respirou pelo nariz na sua infância. Então ele tem que usar a respiração nasal ao dormir, para sempre estar forçando a não roncar tanto. Porque quando você ronca muito, é porque o seu sono está profundo. E se você tiver apneia, você vai superficializar, porque vai faltar ar, vai faltar oxigênio, e aí você não vai ter um sono profundo. Legal. Uma coisa que eu fiz uma vez que eu testei, que eu vi o Dave Asprey falando, e eu testei, eu admito não senti diferença, mas convido aí a você a testar, e quem tá vendo a testar depois mencionar se sentiu diferença. Porque você falou, o esparadrapo deu diferença no primeiro dia, né? Com certeza é melhor. Mas ele falava que também, ancestralmente, se você olhar os animais na natureza, eles sempre recostam em alguma coisa, encosta na beira da árvore, encosta numa pedra. Então, se a gente inclinasse a cama um pouquinho, colocar tipo um calço na parte de trás só e dormir ligeiramente inclinado, né? O travesseiro, na verdade, a gente inclina a cabeça e alinha com o corpo, mas nosso corpo fica totalmente ali na horizontal. Ele fala que o humano é o único que dorme hoje 100% na horizontal, que a gente sempre dormiu um pouco inclinado. Então, colocar uma inclinação na cama também ajudaria a dormir. Eu fiz isso uma época, não senti diferença. Uma coisa interessante quando eu vi isso aí, eu imaginei que fosse o contrário, porque existe uma posição de Trendelenburg, que anestesista sabe, para você anestesiar a pessoa, para a pessoa ficar mais calma, tranquila, você ativa o sistema parasimpático, deixa mais calma,
você reclina a cabeça para baixo, né? Deitado horizontal, mas você levanta ligeiramente a altura do pé e baixa um pouquinho a altura da cabeça. Então, pode estar aí meu erro, pode ser isso. Inclinei para o lado errado. Não, mas a questão de recostar também faz sentido, né? O que você falou. Mas isso eu não sabia. Interessante. Agora, posição de Trendelenburg, assim, também é fantástico. Minha mãe, por exemplo, melhorou muito por causa disso. Você não vai reclinar a cama para cabeça para baixo, mas você bota alguma coisa para o seu pé ficar um pouquinho mais alto do que a cabeça. A tendência do sangue é vir para a cabeça. Ao fazer isso, você meio que instantaneamente força uma ativação no sistema parasimpático. Então é bem interessante, anestesista sabe disso. Posição de Trendelenburg. Um médico, Trendelenburg, ele descobriu que ao fazer essa reclinação da cabeça, a altura da cabeça ficar mais baixa que a altura do pé, você acalma a pessoa muito mais rápido. O que eu já vi disso de inverter é uma dica para dormir bem mesmo, mas ao longo do dia, quando a gente fala de fazer exercícios ao longo do dia, fazer exercícios que tem a força G, né, a força gravitacional, então pular corda, fazer trampolim, né, a cama elástica, que quando você luta contra a força da gravidade, você acaba abrindo o seu sistema linfático em 1, 2 centímetros, e aquilo ajuda a desintoxicar e ajuda a noite a dormir. E a outra coisa dos exercícios é isso, que era inversão. Ficar com o coração, ficar com os pés para cima do coração, né? Para você inverter, porque quando você fica invertido também gera isso. Também gera essa questão de desintoxicar e tal. Então, acho que tem a ver com isso que você está falando. Deve ser isso mesmo. Provavelmente eu vou pesquisar de novo, mas provavelmente deve ser isso da inclinação. Apesar de ter falado de recostar, deve ter a ver com isso, sim. Maravilha. Interessante. Bom, acho que a gente podia só, então, para fechar aqui, a gente já falou bastante de suplementação, dicas para dormir. Tem umas curiosidades, né? Falei para você que ia durar mais de 1 hora? Falei, né? Não, tranquilo. Tranquilo, foi bem? Para mim também, tá sendo um papo aqui legal. Quem quiser ver, aproveita. Quem não quiser ver, não vê. Verdade. Aqui não é Globo, aqui a gente não tem limite, não. Não tem diretor, não. Aí falar um pouquinho de umas curiosidades, porque a gente levantou umas curiosidades que eu vi que você mesmo falou da questão da luz da Lua. Achei muito interessante isso, né? Que a luz da Lua tem uma temperatura mais baixa. Se você conseguisse colocar um termômetro onde tem luz lunar e onde tem sombra da luz lunar, a luz da Lua é mais baixa a temperatura do que na sombra. Ao contrário do que seria com o Sol. Mais uma vez mostrando que, de fato, à noite, para dormir melhor, a gente precisa baixar nossa temperatura, né? Então, até a Terra conspira para isso, né? Exatamente. Não me pergunte como que isso acontece, o reflexo, como é que é, mas acontece. Fizeram trabalhos mostrando que o termômetro fica mais baixo, a temperatura da luz da Lua. Legal. Hoje eu vi um sleep hack também, o Thomas DeLauer falou de um sleep hack, eu acho interessante o pessoal saber. Se você tiver uma noite mal dormida, como você consegue se recuperar para você não ficar o dia inteiro cansado, cabeça para baixo, ou se você tem que dirigir, né? Pessoa que precisa trabalhar muito na rua e, perigosíssimo, né? Às vezes mais perigoso até do que álcool, você tá dirigindo com sono, né? Muito ruim. Ele passou um sleep hack que ele chama de coffee nap hack, né? O cochilo, o hack do cochilo com café. Ele fala para você tomar cafeína, né? E imediatamente em seguida tirar uma soneca de uns 15 minutos a 30 minutos, né? A gente sabe que a cafeína bloqueia o receptor de adenosina e faz a gente não sentir o cansaço, mas tem um tempo, tem uma latência entre o tempo que você ingere o café e o tempo que ele começa a fazer efeito. Então, o que ele recomenda é, você está cansado, você está com a adenosina foi sendo construída, né? Foi enchendo, até dar aquele pico que mostra para a gente que a gente está cansado e quer descansar. Então, você toma o café e dorme. A hora que você dorme, você deixa a adenosina entrar nos receptores. Ele vendo que está dormindo, ele vai limpar, ele vai deixar aquela adenosina sair, aquele acúmulo de cansaço vai sair pelo cochilo. E a hora que você acordar, que seria a hora que você vai começar a acumular adenosina de novo, a cafeína começa a fazer efeito e não deixa você sentir aquele cansaço novo que está vindo. Então, com uma pedra, você atinge duas coisas, né? Você tira a adenosina que está descansando e não deixa a nova vir. E aí tem um pico, aí tem estudos que ele mostra, ele trouxe um estudo científico, que aumenta em 91% o nosso estado de alerta, o nosso estado de vigília. Que você usa duas coisas, né? Você usa a soneca e a cafeína bate depois de 30 minutos, né? Isso, a soneca enquanto ela não bate e a cafeína imediatamente em seguida. Então, esse hackzinho aí de 15 minutos de café mais cochilo, só que você tem que conseguir dormir imediatamente. Te dá 90% da sua vigília. E aí, por exemplo, se o cara dirige e tal, você consegue ficar
E aí falou que vai bem até a noite, e à noite você consegue dormir bem. Isso aí não atrapalha o sono noturno. Depende do horário, né? Mas claro, não é pra usar também sempre. É uma coisa que você usar SOS, né? Tá ferrado ali, tem que usar. Isso, Interessante. Isso aí eu ouvi só... O Michael Brews fala a mesma coisa, com outro nome. Ele fala com nap a latte. Tipo, nap de cochilo a latte, tipo um café. Tem um nome pra isso. Interessante, né? E a curiosidade também aqui, que você tinha notado aqui, do cassino. Eu tenho um vizinho que morou em Las Vegas há muito tempo, e quando você está em Las Vegas, o teto é artificial, a luz é artificial, você não tem janela, não tem relógio. Eles fazem isso para justamente você perder a noção do dia e da noite. Porque ao perder a noção do dia e da noite, você dorme menos, você não sabe se tá de dia ou de noite, você não tem noção das coisas. Atrapalha o ritmo circadiano, né? E ao atrapalhar... Ao atrapalhar o ritmo circadiano, você fica com deprivação de sono. E ao ter deprivação de sono, sua capacidade de tomar decisões fica reduzida. Você não tem... Aí você fica mais relaxado, você aposta meio que sem raciocinar muito bem. Você sempre acha que pode apostar mais e não tem problema. É só tomar de decisão mesmo, né? Não tá muito exatamente. Exatamente isso. Na emoção. Legal. Uma última curiosidade aí que eu acho que é legal falar, que eu vi recentemente. Tem um óculos, eu estou usando o óculos aqui Blue Blocker, mas tem um óculos Blue Blocker que não é com essa lente amarelada, alaranjada, é com uma lente bem vermelha, né? É de uma marca que chama True Dark. Acho que é o mais famoso, mais caro, é uns $90 aí, com taxa, tudo fica caríssimo, fica meio inviável. Mas tem outros óculos que tem a lente bem avermelhada, que aí eu não sei se tem a mesma tecnologia, mas a ideia desse óculos vermelho da True Dark é que você continua vendo as coisas, mas o cérebro acha que está tudo apagado, né? Como se fosse tudo apagado mesmo. Então, muito bom você falar isso. É questão de tecnologia, como eu sou oftalmo também, né? Muita gente pergunta sobre isso. Mas qual é a tecnologia que você tem que usar na lente para que tenha esse efeito? A grande sacada é que não precisa de tecnologia. O que importa é a cor. Se ele emite uma cor laranja, em termos de frequência, das nossas frequências visuais que a gente vê, né? As cores do arco-íris, o laranja é diametralmente oposto ao azul. E por ser oposto, se a cor é laranja ou vermelha, vermelha melhor ainda. Tendência que passe. Nenhum azul vai passar e nem branco. É isso que acontece. Quanto mais claro, mais tendência de passar. Quanto mais claro mais pro branco, e o branco para quem sabe, é todas as cores. Então, quanto menos branco, menos passa. Mas sempre passa alguma coisa. E o que importa não é o material, o que importa é a cor. Tá, mas eu não sei se o material é tecnologia. Não, é a cor. Legal. É a cor que importa para a retina. Eu uso lâmpadas vermelhas em todos... Outra dica aí, eu tenho lâmpadas vermelhas em todos os ambientes da minha casa. Hoje aqui a gente está gravando, por causa da qualidade da imagem, eu estou usando aqui o óculos e estou com a luz branca, mas normalmente esse horário eu já estaria somente na luz vermelha. E aí até nem preciso do óculos nenhum por essa questão da cor, né? Então esse vermelho vai trazer isso. E acho que fazendo o link ancestral que eu sempre gosto de fazer, com certeza tem a ver com fogo, né? Porque de dia tem a luz do sol, aí tem o aspecto... Exatamente. Azul do mar e do céu, o verde das plantas, mas o fogo é o vermelho, né? O vermelho, laranja. Então é o espectro de luz que a gente tinha à noite que não impacta em melatonina. Sabe? Exatamente. Faz total sentido. E o próprio ciclo do sol, né? O sol vai se pondo, vai ficando mais avermelhado, ou seja, o corpo já vai preparando para dormir. Aquela cor avermelhada, naturalmente, você bota o óculos e dá um soninho, né? Dá uma sonequinha. Sim. Não, quando eu ligo as lâmpadas vermelhas aqui, 10 minutos olhando tudo vermelho. Se você sem querer tira o óculos, nossa, incomoda, né? Sim, com certeza. Legal, bacana. Acho que a gente falou tudo. O que você quer fazer? Ele pode ir pro FAQ e finalizar, né? Rapidinho aí, 2 minutos. Eu dei uma olhada nos seus vídeos, né? O que o pessoal tinha mais curiosidade, mais dúvida, né? Boa parte das dúvidas que o pessoal tinha, a gente já mencionou aqui, né? Se tomar muita melatonina faz mal, eu falei do meu ponto lá, né? Quais são as fases do sono, quanto tempo dura um ciclo, por tudo isso a gente já passou. Deixa eu ver se tem alguma coisa que é bem interessante aqui. O pessoal pergunta muito desse anel que você está usando. Que anel que é esse? Isso é um negócio interessante que a gente não falou, né? Que é um hackzinho. A gente não falou, é verdade. É o Oura Ring. Né? O Oura Ring é um anel que, através de uma tecnologia que eles também mandam por Bluetooth para o meu celular, em tempo real, ele mede diversos parâmetros, tanto do meu dia a dia, quanto do meu sono. E a grande sacada é que esse anel aqui, alguns relógios têm, tá? O novo Fitbit tem, eu acho.
mas o Fitbit é do Google, né? Eu não gosto de ficar também tudo com o Google também. Google sabe tudo de mim. Uhum. Ele mede o Heart Rate Variability, a variabilidade do sono. E a variabilidade do sono é como se você... A variabilidade cardíaca do sono, né? Então, é como se você medisse milimésimo de segundo a milimésimo de segundo quanto está a frequência cardíaca. Nunca é idêntica, né? Por mais que você medir assim, durante um minuto, é 70 batimentos por minuto. Se você diminuir o tempo, não vou medir a cada 30 segundos qual é a frequência. É 71 nesse 30 segundos e 72 no outro. Se eu medir a cada 1 segundo, ela varia mais. Se eu medir a cada milésimo de segundo, essa variação acontece pra caramba. E o que é engraçado é que quanto maior a variação, é como se mais o coração tivesse livre para bater da sua forma sem a supervisão do simpático. O sistema simpático é da luta ou fuga. Quanto mais igualzinho, tipo papá, ou seja, uma variabilidade baixa, o simpático está batendo ali. E ele diz para mim, olha, ou eu estou fazendo atividade física, que acontece, o simpático acontece, ele bomba, ou eu estou sentado aqui trabalhando estressado. Vai meditar. E a grande sacada é que ele vê isso durante o sono. Ou seja, no sono, eu vejo se o meu sono, se eu vou estar no dia seguinte bem ou não para jogar tênis, para tomar decisões. Além disso, além da variabilidade cardíaca, ele vê a minha temperatura, ele estima a frequência respiratória, quanto variou a meu batimento cardíaco, quanto ficou meu batimento cardíaco. Ele estima através de... Ele tem umas luzinhas aqui por dentro que ele mede a oxigenação do sangue, ele mede o batimento cardíaco, a vasodilatação do dedo, ele estima os estágios do sono. E através dessa estimativa, você tem uma ideia no final do dia, ao acordar de manhã, como é que ficou o seu sono. Lógico que eu não fico olhando todo dia. Mas assim, é interessante porque, por exemplo, eu vou jogar tênis. Eu vejo o meu adversário também, o Paulo, ele vê. Ele vê porque afeta completamente a acurácia dos acertos que você dá na bola de tênis. Não, total. Se você tem um sono... ele tem uma pontuação final. Então, ele te dá vários critérios. Variabilidade cardíaca, temperatura, incursões respiratórias, o quanto você demorou para dormir, o quanto de sono você teve REM, quanto de sono profundo você teve, quanto de sono superficial você teve, quantas vezes você acordou. E aí, através disso, dá uma pontuação que eu acordando no dia seguinte, vendo essa pontuação, eu sei se eu estou bem ou não. É batata. É batata. Hoje, por exemplo, eu tô errando um monte de coisa, trocando palavra, gaguejando. Por quê? Dormi 5 horas e meia, mas de sono mesmo 4 horas. Fiquei agitado, comi carne ontem à noite, churrasco, demorei para dormir, latência alta, né? Demorei para dormir, meu sono é porcaria, já sei. Final da noite, já tô trocando coisa. Normal. E esse anel, a pessoa consegue comprar aqui? Tem que trazer de fora? Como é que é? É uma empresa que você tem que comprar online lá fora. No Brasil ele não chega, porque eu comprei nos Estados Unidos, mas você pode comprar na Europa também. É uma empresa que eles mandam primeiro, você comprou, aí eles mandam um kit para saber o teste, qual o tamanho do seu dedo. Aí você vai lá, não, o meu tamanho é 7, você testa lá vários tamanhos. Aí você descobriu o tamanho, chegou o kit, você entra no site e fala, não é 7 meu tamanho. Aí eles te mandam já o anel. Mas assim, até chegar o kit e o anel, são 2 entregas, né? Aí então, pelo menos aí uns 7 a 15 dias. Entendi. Organizando direitinho. Tá bom. Mas... Bom, pelo menos o pessoal agora sabe o que precisa fazer, que eu via muito essa pergunta, né? Bom, outras perguntas aqui, o pessoal, qual o perigo do Rivotril? Acho que a gente já falou, né? Faço tudo isso e ainda assim não consigo dormir. Provavelmente você não faz tudo isso, né? Fazia Exatamente. Tem muita coisa para fazer aí, da temperatura, etc. Faço tudo isso, o contexto de, doutor, fiz 4 coisas e não consigo dormir. Já era. Aí vou pro Rivotril, que é o estágio final do final do final. Isso. Usar o esparadrapo. Sobre o esparadrapo que você falou, pode dar algum tipo de complicação, por exemplo, a apneia? Eu também tenho essa dúvida. Eu queria, não mandei e-mail pro Patrick McKeown ainda, eu tenho essa dúvida. E tem alguns dias que eu tô com o nariz entupido. Talvez porque deve ter fungo no banheiro do lado ali. Eu não sei o que tá acontecendo, que às vezes eu tenho o nariz entupido. Eu não uso nesses dias. Eu tenho medo. Fuga é um negócio terrível. Tem um documentário do Dave Asprey que chama Mold, que é exatamente sobre mofo. Né? O quanto o mofo, mesmo distante nas paredes, assim, é terrível, destrói nossa saúde no longo prazo também. Mais uma dica aí, pessoal que dorme perto de mofo, resolver o problema. Esse comentário eu ouvi falar nele lá nos Estados Unidos. Dizem que é muito bom, eu não vi. Aí, algumas vezes eu não durmo porque eu tenho medo de ficar
com a apneia, sei lá. Mas eu acho que isso não acontece, né? Da forma que o Patrick McKeown fala no livro dele, não tem esse problema. E outra coisa, tá inseguro, não usa. Conversa com o seu médico. E também tem alguns dispositivos que alargam o seu nariz, né? É tipo umas coisinhas que você bota na ponta do nariz aqui para alargar o nariz. Tem alguns dispositivos que vende. Certo. Tô olhando pro lado aqui, tô olhando as perguntas. Bom, fazer mais uma ou duas perguntas aí. Uma interessante aqui. Sexo é bom para o sono? Porque, assim, pensando intuitivamente, dá sono, né? Anedoticamente, né? Anedoticamente, o homem, ele no orgasmo, ele produz serotonina. E para o homem, acalma, relaxa, dá sono, realmente sono. Para a mulher, a serotonina no cérebro dela, ela conecta. Então é diferente o efeito da serotonina. Ela fica conectada, assim, ela quer... Quer mais? Não. Ela quer conectar com você, exercer o amor ali. Ela fica junto de você, quer E aí gera frustração. Ela quer o pós, né? E o cara dorme. O cara tem sono. O cara tem uma bazuca de um coquetel de sono ali. Dá sono. A ocitocina, a prolactina, no homem, ele acalma e dá sono. Na mulher, a prolactina, a ocitocina, ela conecta, porque a prolactina, a ocitocina são hormônios da amamentação. A mãe, ela produz prolactina para ter o leite. A ocitocina, no orgasmo, na mulher, ela tem a conexão, ela cria conexão. Então ela quer ficar juntinha, fazer carinho, conversar, falar coisas legais, e o homem ele quer dormir, naturalmente. Porque ele tem esse efeito diferente no homem e na mulher. Legal, interessante. Então, olha aí, pessoal, resolveu um problema de um monte de gente agora que brigava com a mulher por esse motivo. Ela tinha processado, meu marido, milagre, vira pro lado, dorme, quer saber de mim. É um negócio natural do corpo. Exatamente. Diferença entre os sexos. Legal. Tô passando aqui o pano na cabeça de vários casais aí, ó, salvando o casamento. Bom, por que dormimos mais quando somos mais novos e vamos diminuindo ao longo da vida? A pessoa mais velha... Então, justamente esse hipotálamo que eu falei, esse núcleo supraquiasmático, esse interruptor, ele vai ficando cada vez mais resistente à melatonina, ao GABA. Então, esse interruptor, ele varia. GABA, ele calma, relaxa, deixa dar sono. Histamina é um neurotransmissor que agita. E esse interruptor, ele liga e desliga através da melatonina. A melatonina, ele atua nesse interruptor. Quando você liga on, acordado, histamina, agitação. Off, a melatonina cai. Quem sobe durante o dia é a adenosina. Porque, olha só, a melatonina é o hormônio da noite, da sono. Ao longo do dia, se expondo na luz, você vai ter o quê? A adenosina, que é o oposto da melatonina, é o arqui-inimigo. E esse núcleo supraquiasmático, ele é sensível a esses hormônios. Você usa o café, por exemplo, você bloqueia a adenosina. E o fato é que a adenosina ela vai acumulando, vai dando agitação, mas chega um nível que ela satura todos os receptores, e aí dá sono. Se você usar o café, você bloqueia esse efeito. Então você não tem um sono, você bloqueia a saturação. E o fato é que, à medida que você envelhece, você fica menos sensível à melatonina. E aí isso faz com que pessoas mais velhas durmam menos. Consigam dormir menos. É isso que eu vi, de explicação. Eu acho que é uma explicação mais plausível que eu entendi. Legal, interessante. Bom, era isso. Perguntamos aí 1h50. Isso aí eu vejo os podcasts lá do Peter Attia, por exemplo, que você falou do Tim Ferriss. Tem uma entrevista do Tim Ferriss com o Peter Attia que 2h40. O Tim Ferriss entrevistou o Jocko Willink 2h40. Lá é muito comum. Aqui no Brasil o pessoal sempre quer finalizar o vídeo em 1 hora, né? Quem quer ouvir, ouve, Lá fora, muito do que eu vejo são 2, 3 horas de papo, né? Quando a conversa tá legal, tá profunda, tá bacana. Sim, e eu acho que a gente botou muito conteúdo aqui, deu muito conteúdo e a ideia é essa, né? A ideia é essa, né, Fernando? Você também, eu quero te agradecer também pela sua dedicação. Eu acho que vai ser uma parceria longa, a gente vai crescer muito junto e eu acho que vai só beneficiar o nosso público aí. Legal, obrigado você, cara. Foi muito legal, aprendi bastante coisa aí contigo também, mais uma vez. Muito bom, muito bom. Eu espero que o pessoal tenha aprendido, né? Quem teve a paciência, tenha aprendido bastante coisa aí, porque a gente falou bastante. Tem muito mais coisa ainda, né? Se a gente fosse falar tudo que a gente preparou sobre sono, dava fácil para ficar mais de 3 horas falando. E quem chegou até agora e está ouvindo ainda, eu vou solicitar para você ir lá na página do Super Sapiens, como se fosse o Homo Sapiens, Super Sapiens. No Instagram é o supersapiens.oficial. E
O site.com.br, supersapiens.com.br. No Instagram é supersapiens.oficial. Exatamente. Então, Instagram e o site Super Sapiens normal, tem muita dica bacana ali. Pessoal que está no YouTube aqui vendo a gente ao vivo também, desculpa por não ter respondido nenhuma pergunta. A gente selecionou aqui, o Fernando levantou um monte de dúvida comum. Eu espero que, se surgirem mais dúvidas, a gente faz outros também. É um tema que a gente está tornando proficiente nisso. Só com o que a gente pulou de coisa, dá para fazer outro desse. É mesmo. Não, parece brincadeira, mas são páginas e páginas de conteúdo para vocês. Dica para dormir melhor tem quase 80, né? A gente deve ter falado umas 20. Não, fantástico. Senhores, então, obrigado aqui pela presença no nosso episódio. Alguma mensagem final, Fernando? Não, é isso, cara. Obrigado mais uma vez, foi um prazer. E quanto mais fizermos, mais conteúdo interessante o pessoal vai ter. Fechado.